WRCast, eu sou Fred Pavão, seu host, e aqui comigo está ela, a teorista de plantão, Thaisal. Sempre! Como Principalmente, está? né, depois de um episódio desse. Né? Como está o seu cérebro? Vixe! Depois aí do que a gente teve em Fugitivas de Judum. Não existe. Né, cara? A gente gravou um podcast inteiro de Fugitivas de Judum com as meninas do Love. Maravilhosas. Lá, fizemos live e nesses momentos não foram suficientes Não, para comportar não deu, o que tudo passou na nossa cabeça, tanto que eu fiquei aí 2 dias montando um post com todas as possíveis teorias, possíveis poréns aí do que pode vir a ser a doutora de John Martin, né, cara? Exatamente. De longe, a gente tá vivendo os momentos mais legais de Doctor Who, não da John Martin em específico, mas esse momento de teorias, esse momento esse frisson que tá tendo. A gente até comentou, né, cara? A última vez que teve algo tão grande foi justamente na entrada do John Hurt, que ele desestruturou muita coisa, né? A gente não sabia onde ele tava. Todas essas conjecturas de, afinal, quem é ele, quem ele pode ser, em que ponto da timeline da vida do doutor ele tá. Foi daquela vez e agora tá vindo de novo, Pois né? E agora ainda tem alguns agravantes, por exemplo. A gente sabe que, dependendo de onde ela tá, ela pode atrapalhar algumas coisas, tipo, peraí, mas o 11 não era o último do primeiro ciclo, então ele não vai ser mais o último, mas ele precisou do pack de regeneração, como é que é isso? Tem muitos poréns, cada teoria que surge vem 2 ou 3 coisas pra debancar essa teoria, e aí alguém, e esse alguém às vezes até nós mesmos, damos um jeito de tipo, não, mas pode ser assim, porque a verdade é que esse momento de teorizar é muito gostoso, cara, porque é a hora que todo fandom, todo mundo de todos os lugares, vários países, tá em uníssono tentando descobrir as coisas. Era isso que eu ia falar. O mais legal é que parece estar rolando um conhecimento coletivo. Principalmente ali pelo Twitter, que a gente vê as pessoas de vários países se comunicando, tipo, mas essa teoria não, porque não sei o quê. Eu também acho isso. Tipo, pessoas de lugares completamente distantes um do outro, juntos numa só causa, que é descobrir, afinal, quem é a doutora da John Martin. Pois é, tirando a galera aí que tá arrancando os cabelos, chorando sangue porque acha que a série morreu. Esses eu nem considero. Essas pessoas estão meio erradas. Mas enfim. Eu nem finge que não existe. A empolgação de descobrir o que está acontecendo é tão grande que nós resolvemos aproveitar esse timing e fazer um WRCast que nada mais é do que uma versão de podcast do post gigante que a gente fez aí com todos os poréns e provavelmente talvez até surgiam mais aqui durante a gravação. Conjecturas, teorias, e se, e não, e não sei o que. Por mais que o texto seja bacana, falasse mais bacana, né? Então a gente resolveu. Essa semana a gente fez um leve desvio, tem esse WRCast especial de teorias, não vai ter sessão de e-mail, a gente vai fazer aí, talvez, a gente recebeu tanto e-mail, só um parênteses. Nossa, gente. A gente recebeu tanto e-mail que a gente vai ter que fazer um podcast só de leitura de e-mail. E é verdade. E provavelmente aí deve estar saindo nos próximos dias. Então, com certeza. Fiquem ligados aí, mas vamos só dar aquela pausa, beber uma água, resfriar os cérebros e vamos já começar a conjecturar sobre aonde, quando, quem é a doutora de John Martin. É isso aí, vamos lá. Já que a gente vai usar de base aí o post, a gente vai deixar inclusive esse post aí linkadinho, linkado se vocês quiserem ler, né? Porque nunca fica exatamente igual, né? É claro. Vamos tentar seguir mais ou menos a ordem que a gente estipulou lá. Isso. Vamos primeiro já atacar aí a coisa que tá assombrando o fã, né? Tá polêmica! Os fãs, né? Sim. A doutora da John Martin, ela vai aí bater o martelo em relação ao rumor que tá assombrando todo mundo, que é o lance que parece que rolou, aí vazou o plot do geral aí da temporada. Rumores. No Reddit, pra variar. Claro. E aí falava lá que o Chibnall ia dar um jeito de escrever que antes do Hartnell haviam tido 13 doutores, ou melhor, 13 doutoras. Exatamente. O que mudaria muito a estrutura da coisa, porque por conta disso o Hartnell deixaria de ser o primeiro doutor, e aí as pessoas começaram a lembrar do lance do outro. Tá tudo levando a crer que isso possa vir a acontecer, e isso tá assustando muita gente. Essa coisa de 13 doutoras antes do Hartnell é uma coisa que tá rolando desde antes da estreia da temporada, desde o ano passado. Essa teoria tá cercando a internet em todo lugar. 13 doutoras antes do Hartnell. E aí a gente pensa, isso não vai acontecer, né? Até porque se for assim, exatamente, assim, de forma estrita, como tava nesse suposto vazamento aí, ele também já ficaria meio estranho, porque vamos supor que isso realmente fosse feito. Seria... Eu vou botar bacana... Eu não acho tão legal se fizerem assim, mas
Se fosse pra ser feito, que pelo menos eles tentassem integrar um pouco do que já tinha acontecido na série, como é o caso dos 8 rostos ali do Brain of Morbius. Do Brain of Morbius, exatamente. Com a diferença que o Brain of Morbius são rostos masculinos. Então, por isso que eu digo, né? se fosse fazer, já não poderia ser... Já não seria, né? Já não poderia ser com 3 mulheres, teria que ser pelo menos meio a meio. É tipo a Casa das 13 Mulheres, né? Não eram 13? Casa das 7 Mulheres. 7, tá, é verdade. O lance é o seguinte, gente. Quando você coloca o Hartnell como não mais o primeiro doutor, isso é muito delicado e perigoso. É porque acontece o seguinte, o lance... É muito Aí difícil você aceitar a ideia de que ele não é o primeiro, porque a gente tem um carinho que ele perpassa a série e ele vai pra vida real, né? A gente vê, por exemplo... O Hartnell é o primeiro ator escolhido pela Verity Exato, Lambert, tem tudo né? isso, né? Ele foi escolhido pela galera que idealizou a série. Até então, nem que existisse esse negócio de ter vários doutores. Ele realmente doutor é o The Original You Might Say. E aí porque ele criou o papel, Pois cara. e outra, quebraria também, porque acontece, a gente tem aí, por exemplo, Adventure in Space and Time, que conta de uma história mais bonitinha como é. A gente teve o Twice Upon a Time um dia desses. Gente. A gente bota aí na timeline da série. Há uns aninhos atrás. 2 anos atrás. Não é nada, entendeu? Não, é super e pouco. E aí porque tem um especial super bonitinho, super legal, que homenageia o Hartnell, homenageia o primeiro doutor. Óbvio, não é com o Hartnell mais, já é com o David Bradley e tudo mais. Que mas brilhantemente fez o Hartnell, né? Pois é. Ficou muito bonito. E aí você vai contar uma história toda que mostra que ele não é... Porque acontece o seguinte, a gente tem... Aí você pode até falar, mas... Já houve isso quando introduziram o Doutor da Guerra, e aí o 9 parou de ser o 9, o 10 parou de ser o 10. Não é bem assim. O que acontece? Não é o Doutor bem da assim, Guerra... é outra coisa. O Doutor da Guerra, ele nunca se chamou... A gente chama o Doutor da Guerra pra classificar, né? Mas a real é que ele nunca nem se chamou de doutor, ele não gosta do nome, ele abriu mão de usar o nome. Ele não então, se assim, considera o doutor. Por mais que o 9º doutor, depois desse momento, parou de ser a 9ª encarnação do doutor, ele continuou sendo o 9º doutor. É lógico, é lógico. Ele parou de ser a 9ª encarnação deste ser vivo. Isso. Mas ele ainda é o 9º doutor, entendeu? Claro, Fato com certeza, que a doutora da Jo Martin se chama de doutora. Não, então, pra ela é a doutora. Se ela for antes do Hartnell, você quer muita coisa. E aí, por exemplo, vamos, né, tocar no lance. Tem o outro. Vamos pra teoria do outro. Na verdade, é que dentro disso tem 3 coisas que você consegue amarrar, né? A gente tem o outro, que envolve o lance do Cartman Master Plan e tudo mais. Você tem os rostos do doutor em Brain of Morbius. E você tem a Timeless Child. Isso! Vamos falar primeiro da Timeless Child, porque ela tá dentro dessa temporada. Eu acredito, e você acredita, e a maioria das pessoas acredita, e provavelmente vai ser isso, que a Jo Martin é a Timeless Child mais velha. Por quê? Ela é etnicamente igual à Timeless Child que a gente vê naquele framezinho. Embora... Que é uma menina... Pode ser que não. Embora pode ser que não, mas você concorda que é colocado de um jeito pra não ter dúvida? É colocado de um jeito pra pelo menos levantar pra gente a ligar questão. o ponto da Timeless Child e da doutora da Jo poderem sim ser a mesma pessoa. Tipo, mas não necessariamente era uma criança negra porque e agora é uma mulher negra. E aí tem o lance do mestre falando que tudo é uma mentira e a Timeless Child é uma mentira. E aí logo depois, episódios depois, gente, tá no 5º episódio da temporada. Não passou nenhuma temporada inteira. 2 episódios, 3 depois. Aí aparece uma mulher negra que é a doutora. E aí Suspeitaço, na hora, hein? você já começa a ser uma coisa ou outra. Então beleza. A doutora, esse tempo todo, é a Timeless Child. Sim! Que já era, inclusive, uma teoria que rolava. Será que a Timeless Child é a própria doutora? E ela é conhecida assim como ela é conhecida como The Oncoming Storm, ou vários outros nomes? O mais interessante é que toda vez que as palavras Timeless Child são entoadas perto da 13ª doutora, dá uma dor de cabeça nela. É como se aquela memória foi extraída de uma forma tão violenta... Ela tivesse muito suprimida, né? E assim, de uma forma tão violenta, tão... assim, uma coisa na marra. Que traz algo ruim pra ela e não algo bom. Não é uma coisa que traz felicidade pra ela, é uma coisa que traz uma tristeza profunda. Porque... Uma tristeza que talvez ela nem saiba por quê. Né? Lá na 11ª temporada, em Ghost Monument, quando falou Timeless Child, ela... minha cabeça. A Timeless Child agora de coisa, novo, né? Que o mestre falou, minha cabeça também. E outra. Então aí já tem umas desconfianças. Nessa temporada, e aí, né, na verdade a gente não é nem exatamente sobre a Jo, mas é importante falar isso, o ator que faz a voz, que começou a falar sobre a Timeless Child na hora
que os bichos de pano ali estavam em Ghost Os Mode, Remnants estavam ali com a doutora e tudo mais. Sim, sim. Esse ator vai aparecer nessa temporada. Olha Ele é o velho careca que tá todo mundo achando que é o Black Guardian. Exatamente, que está sendo apelidado aí nas redes como o velho da Havan. Coitado, Acho que não tem cara, nada a coitado. ver. Não, nenhum Ninguém senhor merece. careca merece ser comparado ao velho da Havan, que nada mais é do que o Dr. Silvana brasileiro, né? Exato. Pobre Dr. Silvana, inclusive. Pobre né? dele também. Que é um vilão de Capitão Marvel que pelo menos presta pra alguma coisa, né? Diferente do velho da Havan. Mas enfim. Enfim. Tem Pois tudo é, isso. o ator também já vai estar nessa temporada, que a gente viu aí, então, então a gente sabe mais coisa vai surgir sobre relacionada a isso. E eu acredito de verdade que a Jo Martin vai continuar aparecendo nessa temporada. Ah, ela vai aparecer no próximo episódio? O próximo Talvez episódio não. do momento que a gente tá gravando esse podcast, a gente tá gravando hoje quinta-feira? Isso. A gente tá gravando na quinta-feira, antes de Praxeus. Então, assim, eu tô falando que vai chegar em Praxeus e vai ter a Jo Martin? Não. Mas eu acredito... A gente não pode achar que o próximo episódio vai responder todas as nossas perguntas. Não vai. Pelo contrário. Talvez nem tenha nada, na real, né? A É. gente tem que dar uma segurada também na ansiedade. Pois é. Porque, por exemplo, uma coisa que todo mundo tá falando e que também eu acho muito possível é que às vezes a gente não vai ter o arco fechado da Timeless Child nem no fim dessa temporada. Sim. Às vezes na próxima temporada da Jory só. Que ela tá Exato, confirmada exato. pra 13ª. Então, gente, a gente tem que lembrar lá que lá na Era Moffat levou River Song. Foi um arco que se espalhou por tipo 2, 3 anos. Pra mais, né? Então a Porque gente não. Pra a mais. River a gente conhece com o 10º Com ainda. o 10º. Então, assim. Vamos segurar um pouco a ansiedade, porque às vezes a gente não vai ter todas as respostas até o final dessa temporada. Ainda mais, claro que a temporada, óbvio, né? Ela já tá pronta, ela não é feita a toque de caixa assim. Mas imaginem como a BBC tá feliz, tá rindo de orelha a orelha, com o tanto de Com a resposta, de né? resposta que tá dando sobre isso. Resposta Então, assim, positiva. quanto mais. do público. Mas tem negativo também, porque tem muita gente que tá Não, querendo mas é matar pouco. a série. Mas, É pouco. graças a Deus ela tá meio suprimida, ao que parece, né? Olha, o que eu vejo, assim, principalmente no Brasil, mas também lá fora, é que a massiva maioria abraçou a Joe. Então, isso, de novo, eu vou repetir o que a gente falou no último podcast, na live. Aham. Nós, brasileiros, salvo uma exceção ou outra aí que aparece pra sujar o nome do sempre tem Brasil, um outro. estamos de parabéns em relação a isso, porque a gente até brincou na live, né? Vamos lá, falem com a Jo Martin, não sei o quê. E você entra nas fotos dela e só tem brasileiro falando... Não, óbvio que tem outros lugares. outras pessoas Claro, também. claro. Mas tem muito brasileiro, porque o brasileiro ele é muito caloroso, ele é muito vocal, né? Então, assim, Jo Martin, a gente ama, Apaixonado. vem aqui, e já tem fanart, e já tem um monte de coisa. No geral, no mundo que eu tô sentindo, muita gente abraçou ela, assim. A grandíssima maioria abraçou a ideia da Jo Martin como doutora, Sim. abraçou a atuação dela e tudo mais, Sim. mas tem uma parcela que tá com medo de zoar. Tanto que todo mundo fala assim, tomara que seja universo paralelo, porque se for universo paralelo vai ser perfeito. Se for pré-Hartnell, tanto que tem vários memes assim de... pré-Hartnell, aí tem o cara afastando assim, aí universo paralelo, aí tem o cara feliz. Sim. Porque a real é essa, pré-Hartnell que é o problema, né? Não é ser uma mulher, não é ser negra, Exatamente. não é isso. Na verdade, entendeu? eles abraçaram a Jo Martin tão fortemente que já tem gente falando até, que pra mim é um absurdo, que ela é mais legal que a Jory. Isso é uma coisa... Você vê assim, como a resposta foi positiva além da Cara, conta, não, às porque, vezes, porque né? mais ou menos assim. É que nem quando você... Deixa eu ver como eu vou dar um exemplo legal disso. Tem episódio de Simpsons que eles estão tipo num cercadinho, um negócio de bicho. E aí tem uma ovelha, e aí do lado tem uma ovelha mais bonitinha. Aí quando uma bonitinha aparece, o Homer empurra a ovelha antiga. Dane-se as outras. Não é que, as pessoas odeiam a Joe, não sei o quê. Mas é porque a presença da Joe é tão marcante. E aqui Então, é o novo, né? É a o novidade. novo, é o novo, E a lógico. gente tá, nossa, eu quero ver mais dela. E aí eu concordo que naquele episódio ela roubou um pouco a cena em relação a Jory. Porque a Jory, ela foi a pessoa que ficou assustada. Ela foi meio que a vítima daquela circunstância toda. Sim. Enquanto a Jo Martin tava por cima. E pra piorar, ela tem uma TARDIS que dá de 1.000.000 na TARDIS da olha, Jory. eu de verdade, vocês Não, sabem... a TARDIS foi o toque à parte ali, ó. Foi pra coroar mesmo. Nossa Porque vocês sabem Senhora. que eu não odeio o visual dessa TARDIS da Jory. Mas eu não gosto muito.
Vocês sabem que eu vejo muito problema, tipo, ela é grande, mas ao mesmo tempo ela é claustrofóbica. A gente tava até conversando Ela tem 1 milhão de ontem, pontos de luz e ela é escura. No Twitter surgiu essa discussão aí com o pessoal que a gente sempre conversa aí no Twitter, né? A Renata, né? O Baruch e tal. O lance é o seguinte, beijo aí pra vocês. Do Puxadinho. Sim, a Tainara e tudo. Sim. O lance é o seguinte, essa Tardes, escuraça. As próprias meninas do Love também. Todo mundo entrou nessa, a Mariana Mais Pirolo, que inclusive é nossa apoiadora. Primeiro, a Tardes é escura pra caramba. Segundo, ela tem um tom meio frio, meio desconfortável, né? Nesse sentido, quer falar frio, é laranja, quente. A Mari, ela até falou que, por exemplo, aquele lugar onde eles sentam, que é tipo uma escadinha e tal, é tudo muito gelado, muito frio, muito metálico, né? É tudo muito desconfortável. Então, mas eu acho que não é sobre ser metálico, sabe por quê? Por exemplo, a Tardes do... Aí tá entrando num outro negócio, enveredando, mas tudo bem. A Tardes do Capaldi, essa última, ela era de aço também. E ela era acolhedora. Mais cozy, exatamente. Mas assim, a verdade um dia vai aparecer na série uma Tardes mais confortável do que a Tardes do 7º/do 8º? Não vai. Igual aquela do filme, de fato, deveria. Vai ter mesmo, né? Talvez aquela segunda sala lá que o Tom Baker usava, que era tudo enorme. Sim. Quem sabe? Mas outra coisa que bota em questão essa coisa da Tardes, e que é super importante até pra nossa discussão aqui, é o fato da doutora não ter muito espaço físico, real, assim, de abraçar os companions na Tardes. Primeiro que é um time, né? Não é um companion, é 3. Uma gangue, né? Isso aí já dificulta um pouco ali a mobilidade. Né? Aí, eles colocam aqueles cristais enormes. Aquela garra, né? Engraçado enorme, que a do 8º, né? do 7º do 8º tem essa garra também, tem aquela estrutura de ferro. Mas ela é tão ampla, né? Ela tem sensação de amplitude e a da Jory não tem. Aí, parece que tudo isso tá colaborando pro fato da Jory se sentir mais afastada ainda das companions, né? Tá, sobre esse lance da Tardes que a gente tá falando, né? É importante aprender a Tardes e tudo mais, mas é legal, a gente acabou pegando um desviozinho. Mas tudo bem. Mas é verdade, tipo, a Tardes é importante porque o visual da Tardes da Jo Martin colabora pra galera achar que ela pode vir a ser antes do Hartnell ou próximo, a gente vai entrar ainda nisso. Isso. Porque ela é um visual de Tardes claramente inspirado na série clássica. No visual dos anos 60, 70. Não, ela não tem nada de moderna. Em especial, porque a BBC tá reutilizando o prop ali do painel de comando que usou em Adventure Space and Time. Que é do primeiro Doutor. Então, pois que é meio verde água, né? É lindo. É tipo o eletrodoméstico antigo. Gente, não tem o que falar, é linda, maravilhosa. Então, assim, aí as pessoas ficam, será que é pré-Hartnell? Eu tenho meus pontos sobre isso, né? Várias pessoas destacaram isso, a coisa salta mais aos olhos. O fato dela ser pré-Hartnell se torna mais estranho quando a gente vê ela tendo uma Tardes em formato de cabine, porque a gente sabe que a Tardes, ela não é uma cabine. A gente sabe também que a Tardes do Hartnell, ela foi outras coisas antes. A Susan fala isso, ela já foi uma coluna grega, já foi não sei o quê, tipo, antes de ser a cabine, de ficar presa ali, porque ela fica presa, o circuito quebra em Unearthly Child. Tanto quando eles vão parar no passado lá no lugar dos Homens das Cavernas, que tem a Susan com a caveira pegando fogo no pau, gritando que é uma louca, aquilo ali, foi ali a primeira vez que eles viram ela travada. Tanto que eles saem e falam, por que não virou? Não se maquiou aqui com o ambiente. Quebrou, porque exatamente. É velha. Ela não ativou o então, circuito assim, camaleão pra se disfarçar. Ela quebrou, o circuito quebrou. Então, ficou em forma de cabine policial. E aí... Então, a doutora da Jo... Não poderia. Se ela for pré-Hartnell, é uma incongruência ela ter uma Tardes que é uma cabine. Exatamente. Por mais linda que essa Tardes seja por fora, porque ela também não é igual a Tardes da Jory, né? E é por ela é isso mais fina, ela tem um lampadão gigante em cima. Isso, ela é mais fina. Então, assim, por isso que essa coisa dela ser pré-Hartnell, pra mim... ela é uma ideia quase que praticamente pode ser descartada aí, quase 99% eu descartaria. Então, mas esse é o medo. Por causa da cabine. Então, mas esse é o medo de, mesmo com o fato da cabine tá ali, o time não empurrar a goela abaixo que ela é pré-rato e falar, tá uma cabine e inventar uma desculpa nas coxas, entendeu? Então, porque ela sentiu as energias, porque ela sentiu as energias do futuro, porque inventar uma desculpa qualquer coisa é melhor não fazer. Foi, inclusive, o que a gente citou no post. A gente tem, por exemplo, porque a ideia de Doutores pré-Hartnell não é de hoje. Não, isso é uma coisa não que ronda a série há um tempo. Vamos puxar aí
Brain of Morbius. The Brain of Sim, Morbius é um boa. arco lá do Quarto Doutor. Isso. Onde ele enfrenta um outro senhor do tempo chamado Morbius. Veja, Morbius. Né? E é Brain of Morbius porque, enfim, o Morbius ele quer... tá sem corpo. Ele tá sem corpo, aí tem o cérebro. Cérebro no jarro. O cara monta... A gente um dia vai chegar pra revisar esse arco, que é maravilhoso, mas... Sim. Aí a gente tava até reassistindo ele esses dias, né? Sim, Sarah Jane. Aí o cara chega e faz aquele Frankenstein, que tem uma pata de caranguejo, tem um vidro na cabeça, enfim. E em dado momento do arco, o doutor, o quarto doutor, e o Morbius, eles entram num embate de mentes. Isso. E tem uma tela, um transmissor, um negócio que tá mostrando o que tá passando na mente deles. E em dado momento, a gente vê ali que começam a aparecer as faces do doutor. Então a gente vê a cara do Tom Baker e a gente vai vendo dando ré. Vai dando, então vai indo pra Tom trás. Baker, John Pertwee, Patrick Troughton, William Hartnell, e deveria ter parado aí. Porém... E do nada, a gente começa a ver outros rostos. Um cara de bigode, um maluco com cabelo de juiz, o outro com um chapelão. Tipo, Os caras nada a ver. nós vemos 8 rostos. Esses rostos, por sua vez, que são conhecidos como os doutores de Brain of Morbius, eles eram da galera da produção ali, que tava fazendo o episódio, né? E aí você tem, tipo, isso por muito tempo ficou, meio que assombrou o fandom mesmo, os fãs. Porque que acontece? Nunca foi batido o martelo, o que não deve ter surgido de teoria naquela época, o que é né? aquilo? Quem são aqueles rostos? Aí, como isso quebrava muita coisa, tipo, ninguém queria falar antes do Hartnell, porque já tava estipulado que ele era o primeiro. Claro. A gente já tinha tido Three Doctors, por exemplo. Não, já tava num ponto muito lá pra frente da série. Assim, eu cito Three Doctors porque a gente já viu aquele momento onde a gente vê que o primeiro é o primeiro mesmo. Ele fala sobre, claro. Esses são meus replacements, não sei o quê. E aí tem gente que fala assim, não, era o doutor mesmo. Outras pessoas, eu me incluo nisso, não, era o doutor fazendo um truque com a mente pra sacanear o Morbius. Enganando o Morbius. Não, eram encarnações do próprio Morbius. Independente do que muita gente achou, o Philip Hinchcliffe, que ele era produtor desse episódio, sim, ele falou em entrevista já que os rostos em Brain of Morbius eram doutores antes do Hartnell. Só que a real é que ele falou isso e o pessoal falou, tá bom, Philip, tranquilo, vamos fazer, não é não, tá louco, hein, não escuta não. E foi sumariamente ignorado. Deixa ele falar, mas ninguém isso realmente ficou largado. considerou. Tá bom, é o que ele acha, vai pro produtor, tá bom, whatever. Não tem não, é o Hartnell mesmo. E foi seguindo assim. Nada mais foi citado sobre esses rostos. Pois nada, não apareceu mais nada. Entra na jogada Andrew Cartman e a galera dele. Andrew Cartman, Mark Platts, todo mundo ali que estava envolvido no Cartman Master Plan. Cartman Master Plan... Isso aí já bem depois, anos 80, tá mais de 10 anos depois disso. O Cartman Master Plan, basicamente, ele é uma linha narrativa, ele era uma ideia, um grupo de ideias ali, que era dessa galera ali do Andrew Cartman, que ia dar um jeito, eles iam criar um plot na série, em que o doutor, eles iam amarrar as origens do doutor com as origens da Sociedade dos Senhores do Tempo. Isso. Então a gente ia descobrir que, a gente sabe, a sociedade foi criada pelo nosso querido amigo Rassilon. Meu Rassilon! Ômega, do Capacetão de Ferro, na época não tinha Maravilhoso Capacetão de Ferro Ômega! ainda. E o outro. E o nome do cara Essa era figura Outro. misteriosa, porque o Rassilon a gente viu várias vezes, O 80 Ômega, milhões de vezes. A gente já viu na série duas Ômega vezes. também viu. Mas o outro, ninguém sabe, ninguém viu aquele mistério. E o plot, a ideia dessa linha narrativa era o quê? Que o outro, ele era o doutor numa outra vida antes dele ser o doutor. Como eu falei bem no post, antes dele ser o Hartnell ou o menininho de Listen. Porque o menininho de Listen é o Hartnell criança, tá, gente? Quando vocês ficam falando... Não é o mesmo ator, tá? Não é o mesmo... Obviamente não é o mesmo ator, mas, por exemplo, o primeiro doutor é o Hartnell, certo? Se... a gente viu ele velho já. Sim. Quando ele era criança, ele era aquele moleque. Ele é o primeiro doutor. Aquele moleque é o primeiro doutor. É o Hartnell criança. É o Hartnell criança, pronto. Antes mesmo dele ser essa criança, ele teria sido um outro senhor do tempo, chamado de Outro. Que eventualmente, né, a gente... Enfim, a história toda ia se desenrolar, a gente ia ver... Porque esse lance do Outro, ele foi... planejado, tinha toda uma storyline ali, né? Esse lance do Outro, ele começou a ser jogado na série na temporada 25. Lembram bem que a série acaba, entre aspas, né? Ela entra no hiato de 6 anos na temporada 26. Isso. Então a gente tem ali na temporada 25, joga um negocinho. Na 26, joga um negocinho. Quando chegasse na 27, que nunca aconteceu, que ia ser a dos anos 90, que ia ser em 90. Exato. Ia ter uma leve conclusão disso, a gente ia ver mais sobre o outro, a gente ia ver o doutor trocando de companion, a gente ia ver o sétimo regenerar também. Tinham várias coisas planejadas pra 27. Várias coisas planejadas. Que nunca aconteceram. Infelizmente. Então essa storyline, ela foi levada... Michael Gray. Obrigado por nada, Obrigado por nada. Mas aí, o que eu falou?
beleza, acabou a série, entre aspas, ela entrou nessa pausa, porque a série nunca foi cancelada. Nunca foi cancelada, gente. Essa storyline foi levada pra Virgin New Adventures. Os livros. Só que acontece, assim como a série, que tem vários escritores, a Virgin New Adventures tinham vários escritores. E nem sempre as histórias se conversavam tanto. Elas tinham uma linha narrativa média, assim, elas tinham. Porque você via que o doutor começava com a Ace, depois a Ace saía, aí entrava a Benny, aí a Ace voltava. Só que são vários escritores trabalhando mas ali, tinha né? sempre um grupo que regulava, assim. Então, o plot do outro foi levado pros livros, tanto que a gente tem ali, por exemplo, Long Barrow. Long Barrow, famoso Long Barrow. Long Barrow, que é o livro que tem... Que merece doutor, tem um podcast pra só si. dele. Um dia a gente faz. Inclusive é bom a gente fazer em breve. Mas qual o lance? Nesses livros, falava mais abertamente sobre o outro, mas a real é que não era batido tanto martelo assim. Sempre o nunca lance bateram do martelo. outro, o lance nunca do foi outro confirmado, né? o lance do outro sempre ficou meio nebuloso, eu diria. Porque assim, ora o outro... Tipo a Karen Gillan na Marvel. Nebulosa. Nebulosa, nossa, foi longe essa, hein? Tá bom. Então assim, ora o outro é o doutor de outrora. Ora o outro... teve gente que falou que, não, ele é o filho da Lila... Porque é meio todo tempo, meio... tem essa teoria, então, assim, mas a real é que, verdade. a rigor, o que é o outro? O outro é o doutor em uma outra vida, antes de ser o doutor, que ele era esse cara, o outro ajudou a fundar a sociedade, e eventualmente, eles usam dos Loons, calma, já vou chegar lá, para reencarnar o outro no corpo desse outro Senhor do Tempo, chamado Doutor. Que é o Hartnell. Isso. Que é o menininho do Luís. Exato. O que são Loons, Fred Thaís? Loon, vamos lá. Isso, de novo, precisava de um podcast só disso. Mas, pra resumir, o lance é assim. Blá blá, os Senhores do Tempo não podem regenerar sexualmente. Tenho lá minhas dúvidas. Tem gente que, mas é uma maldição, mas aí vai que a maldição é mentira. Mas enfim, não podem reproduzir sexualmente. E aí os Senhores do Tempo, eles nascem, entre aspas, com engenharia genética por esses teares, essas cápsulas, essas coisas que criam vida. Quase uma matriz. Quase. Não confundir com a matriz de Gaia. É um lugar, uma engenharia genética que faz os Senhores do Tempo nascer. Isso. O exemplo que eu dei é assim, os Senhores do Tempo mais puristas, os eugenistas, tipo Rassilon, não querem que os Senhores do Tempo reproduzam sexuadamente para não tirar a pureza da raça. Então é melhor fazer geneticamente, é isso. Mas a gente sabe muito bem que existem galifreanos que conseguem reproduzir sexualmente, como é o caso da Susan, que teve um filho. É verdade. Que não foi com foi do jeito que a natureza quis. Isso. Exatamente. Exato. Assim, daquele You and Me Baby and Nothing But Mammals, so let's do it do like jeito raiz. On the Discovery Channel. Do jeito raiz. Exatamente. Então dá pra reproduzir sexualmente, sim. Beleza. Mas eles usam os Loons, então eles usaram os Loons pra reencarnar o outro na marra no doutor. Isso. Então, existia coisas antes do Hartnell, e isso até explicaria o lance dos rostos ali do Brain of Morbius, sem descaracterizar o Hartnell como o primeiro doutor. Porém, como que a Jo vai ser o outro? Se ela já tem a TARDIS! Se ela tem a TARDIS em forma de cabine policial! Pois é. Porra! Porém, daria... A gente começa a ficar nervoso, né? Porém, daria pra eles usarem essa storyline. Talvez o Tibnon, ele queira fazer o... Pegar elementos, não bater o martelo exatamente igual. Mas tipo, pera, eu vou fazer a minha versão... do outro. Eu vou pegar umas ideias que eu acho que funcionam e outras que não funcionam, eu vou tirar... E vou fazer algo parecido aí nesse sentido. Ou não. Ou ele vai pegar exatamente a história do outro e vai só acrescentar um personagem a mais. Porque a verdade a gente sabe que tem o outro... Mas e a o primeiro outro, entre aspas, né? O que tava lá na sociedade. A gente tem mais 8 deles, que são os Brain of Morbius. E teria mais ela. Talvez ela é a última, antes de ser... Mas aí a gente já quebra as 13 mas aí como mulheres pré-Hartnell. E outra, como ela se chamaria de doutor e não de outro? Exato. Então, outro nome bem caído. De novo, né? A gente tá na metade da temporada, a gente não tem... A gente tá tentando montar um quebra-cabeça sem todas as peças. Então, beleza, assim. A parte sobre pré-Hartnell, eu acho que é isso. É isso. Aí é o outro Cartoon Master Plan, Brain of Morbius, e isso é o que é pré-Hartnell. Então vamos aí pra segunda teoria possível. Clones. Olha aí, Clones. A Guerra dos Clones. A novela? A novela com Albieri? O Clone. Não.
Ataque dos Guerra Clones. dos Clones? Talvez, às vezes sim. Que é uma série maravilhosa de Star Wars, né? Verdade, vai cara. voltar, inclusive. Sim, que estamos esperando. Minha socatana. Não vamos sair daqui do prumo da coisa. Tudo bem, clones. Ok, clones são uma coisa muito presente em ficção científica. Inclusive, o tempo em todo. Space Operas, no caso aí de Principalmente, sim. Clone é uma coisa que é muito colocado em tudo de ficção científica e óbvio que não estaria fora de Doctor Who. Na série moderna mesmo, a gente vê isso acontecendo 2 vezes, mais ou menos. Isso. A gente vê o 10º ali sendo clonado, virando a Jenny. Ele cria a Jenny, é a filha dele, do doutor. né? Ele considera como filha dele. Mais de 2 vezes, na verdade. Porque a gente também vê ele criando mãozinha O com a grande Metacrise, que mãozinha. não deixa de ser um clone dele. Sim. Que é feito a partir de uma parte dele, com um pouco de DNA de outra pessoa. Gastou um crédito de regeneração, a gente vai chegar mais nisso pra uma outra teoria. Vamos ver se vai mesmo, se é isso aí mesmo. Mas criou uma outra pessoa. Aí tem também o 11 de Mingau lá, o Ganger Flash. Do Flash, né? Que também é um clone. Sim. Né, do 11º e tudo mais. Ainda que breve. No geral, todos os clones são breves. Eles sempre morrem no fim da história dele. Pois é. Salvo aí, a gente sabe que o Mãozinha sobrevive, tá lá na outra terra pegando a Rose. E a Jenny tá pelo espaço aí, fazendo as aventuras dela, tendo o áudio dela, participando de Lost Dimension. A Jenny tá tudo bem, tá, gente? Ela maravilhosa. tá bem na vida, a menina tá ótima. Vai que vai. Na série clássica, a gente também viu isso acontecendo algumas vezes. Pois é. Por exemplo, a gente viu ali, lá atrás, lá com o primeiro Doutor, a gente vê, naquele episódio aqui, os Daleks, eles fazem o Dr. Who robô, que é um ator que é igualzinho o Hartnell, só que tem nada a ver com o Hartnell. Sim! Né? É maravilhoso. É um clone robótico, né? A gente vai ver mais... Depois a gente vai ver na Big Finish que eles vão explicar isso de novo, que esse clone foi feito com um pouco de engenharia genética também. Então, ele seria um robô, mas ele não é só uma máquina. Tá. Por mais que fosse uma máquina, é uma duplicata do Doutor. Sim, é uma duplicata. A gente vê também o 4º Doutor ter um clone lá na época dele, esse clone no final também morre. Pois é sempre assim. Sempre de uma história só. É, uma coisa mais pontual. Porque eu acho que eles também pensam, vou criar um clone aqui nessa história, vai dar um desdobramento foda aí, então vamos matar. E ao longo da franquia, como um todo, a gente sabe que o universo expandido é uma terra sem fim, a gente tem isso acontecendo direto. A gente tem aí áudios do 4º Doutor ali da BBC Áudio mesmo, não é da Big Finish. Sim. Em que o 4º Doutor, interpretado pelo Tom Baker e tudo mais, ele enfrenta um clone dele que tá no 2º estágio de vida. Tá no corpo do 2º Doutor. E quem faz a voz não é o Patrick Troughton, infelizmente já era falecido, era o filho dele, o David Troughton. David Troughton, muito legal. Vocês lembram bem, ele aparece na série moderna Midnight, também. Pois né? E aí todo mundo fala que ele tem que voltar sendo pai, porque ele é igual ao pai, é só botar uma peruca, enfim. Ai, também queria. Ele já fez o 2º Doutor, na verdade. Fazendo esse clone do 2º Doutor. Sim. Que enfrenta o 4º Doutor ali, no final também morre. A gente tem outros clones aparecendo, a gente tem aí o Mestre clonando 3 sétimos e colocando pra entrar no casamento da Benny. Pois é. A gente tem 6º clonado, a gente tem 5º clonado. E assim, eu acho que essa teoria dos clones, gostei, teoria dos clones, dá o nome de uma tese de doutorado, é a teoria dos clones. Doutor Who é a teoria dos clones. Eu acho que é a saída mais fácil e confortável. Por quê? Porque você faz um clone, aí você não precisa mais situar... confortável é o universo paralelo. Não, mas tudo bem. Mas eu entendi. Aí a gente já tem a entrevista dele falando que ela é a doutora assim, que não é de um universo paralelo. A gente vai chegar paralelo. lá, eu não acredito nisso. Então se ela tá na 616, né? 616. Né? Na Terra Zero. Se ela tá na Terra Zero, então qual é o lance? Clone, fácil, sai pela tangente, ela não precisa ter numeração. Ela não necessariamente tem que ser do mesmo rosto. Ela poderia ter. Ela poderia ter uma numeração mas dessa ela não outra vida. Precisa encaixar em uma numeração. Daquela doutora ali. Você não atrapalha nenhum ciclo. Você não precisa fazer com que ela tenha o mesmo rosto de nenhum doutor, porque ela pode sair com um rosto totalmente diferente, visto a Jenny. Tá, né? verdade. Então, quer dizer, pra mim é uma saída fácil até demais. Sabe assim? Confortável demais. Eu acho também, eu acho que ficaria, é o que eu sempre gosto de falar do fall flat. Too easy. Ia ser muito plot de criança. Era um clone, hein? Era um clone, hein? Muito saga do clone do Homem-Aranha. Veja, eu tenho meus guilty pleasures na vida e eu até gosto da saga do clone do Homem-Aranha. Não me pedrejem. Mas seria muito saga do clone do Homem-Aranha, entendeu? Acho que eu não ia querer ver. Fácil. E a gente também precisa saber como foi criado. Quando foi criado, por que motivo, quem criou, eu coloquei se foi o doutor mesmo. Conforme eu fui fazendo essas explicações, eu dei respostas para as explicações também. No geral, assim, na maioria das vezes eu tentei aprovar elas. Pra ela ser verdade, teria que ser assim. Então, assim, o que eu acho que poderia ter acontecido? A gente vê
que a doutora, ali da Jo Martin, ela fala que trabalhou pros Senhores do Tempo. Sim. Pra Get. A Get Isso. chegou a viajar com ela, mas ela tá meio cansada, então ela usou aí justamente do Arcamaleão pra se disfarçar de humano e tudo mais. Isso a gente já viu, isso a gente viu no episódio. E se os Senhores do Tempo tivessem clonado... Porque, cara, eles devem ter um sample do DNA do doutor lá em algum lugar. Ah, não tenho dúvida. Nenhuma. Certeza que tem. Com Eles certeza. pegam, o irmão do doutor mora em Gallifrey. Gente, pelo Você amor acha de que ele Deus, não tem, né? sei lá, uma escova de cabelo do Não. doutor quando ele era... Tem. Entendeu? Tem. O material genético do doutor com certeza tem em Gallifrey, em Com algum lugar certeza. guardado. Tenho certeza que sim. Será que os Senhores do Tempo não teriam clonado o doutor, dado uma TARDIS pra ele, ou pra ela, enfim, Ou pra ela. Travada- a gente não sabe nem se ela é a primeira. travada ali na aparência de uma cabine, só pra ficar mais crível que ela é o doutor, Não é e impossível. soltou no universo e falou, ó, você trabalha pra gente agora, doutor. Olha sua TARDIS aqui. E aí, implanta umas verdades falsas na cabeça só pra começar, tipo, ah, você não lembra que você estava... ou implanta na cabeça desse doutor clonado a vontade de roubar uma TARDIS e sair de Gallifrey, mas ao mesmo tempo também implanta alguma coisa que faz ela ficar ligeiramente mais obediente do que o doutor real Tá. pra trabalhar pros Senhores do Tempo enquanto sai pelo universo louca. Não tá longe de fazer sentido. Eu acho que faz bastante sentido. Sim. Ainda mais quando a gente pensa que os Senhores do Tempo são sim manipuladores. Quando a gente lembra das palavras do mestre já do Sasha, quando ele fala que Tudo é mentira. tudo é mentira, os pais fundadores mentiram pra gente, bababá, não sei o quê. Então, por exemplo, vai que o mestre só tacou fogo em Gallifrey lá porque ele ficou putaço, porque ele descobriu Só de que os raiva. Senhores do Tempo, o Rassilon e o Ômega, sei lá, clonaram ele também. Vai que é por isso que ele tá putaço. A gente não sabe. A gente não sabe. De novo, não temos todas as peças. Isso é uma coisa importante de se dizer, né? Nós dois estamos tão no escuro quanto qualquer um de Todo vocês. mundo. Porque tem gente que tá falando assim, mas... Então por que isso aqui... Como se tudo que eu tivesse falado no post lá fosse verdade. Foi o que eu falei, gente... Suposições. Eu sou só... A diferença... Conjecturas. A diferença só é que eu tenho um site e um podcast. Mas a real é que eu tô tão no escuro quanto qualquer um. A gente conhece um pouco mais de mídia... Universo expandido. de né? universo expandido e de série clássica e tal, mas... Não, mas Desculpa, a gente sabe tão menos quanto qualquer não um. tem como saber porque não foi revelado, né? Pois É tudo conjectura mesmo. Então assim, pode ser um clone. Pode ser um Acho clone. que seria uma saída fácil demais, mas pode ser um Também clone. acho, mas não é impossível. Pode. E, de novo, o clone é a saída que não desperta a ira dos fãs. Sim. Porque o que tá deixando os fãs mais preocupados é essa coisa do Hartnell não ser o primeiro, por Não, exemplo. E outra, o clone entraria um pouco no que o Tibnon falou. Né? Porque o Tibnon falou assim, não, ela é a doutora. Só que o lance é que o Tibnon falou assim, ela é doutora, no tricks. né? Não tem truque. Então assim, será que o clone seria Será um que truque? não tem trick? Eu vou falar sobre esse lance do Tibnon direto, porque eu vou precisar pra justificar alguma coisa lá na frente. Vamos lá. Eu não acredito nas paradas que rolaram nessa entrevista. Por quê? Pois Vamos lá. O tem que Tibnon, colocar em xeque vamos um lá. pouco também, O né? Tibnon, ele é conhecido pra... Ele tem quase essa patologia em relação a revelar as coisas. O cara, a gente tá falando de um maluco que dava os roteiros pros atores criptografado momentos antes de gravar Em Broadchurch. em Broadchurch, só pra não ter vazamento de roteiro. Em Broadchurch, É nesse nível. eu não tô falando de uma série de ficção científica que o pessoal faz teoria, eu tô falando de uma série procedural Da calma ITV. da ITV, entendeu? Aham. E o cara fazia isso. É. Da onde... O que esse cara bebeu? O que deram, botaram na bebida dele? Pra ele tá com a língua frouxa. Sabotaram o meu Não, copo. que sabotada deram no copo dele pra ele tá com a língua frouxa desse jeito que ele chega pro Mirror e fala assim, não, ela é doutora assim. E o Jack não vai voltar. Esse cara, ele não revelava o nome da mãe pro Seguro Social. Isso. E agora ele tá contando revelação da temporada, Ele entendeu? era praticamente o Ron Swanson, É, né? cara. Escondia tudo e mais um pouco, né? Eu não acredito que... Eu acho assim, tudo isso que ele falou deceive. Ele fez pra enganar a galera, É mentira! pra deixar todo mundo numa situação confortável. Eu não pra acho que é mentira também. Eu né? acho que é meia... Foi o que eu falei. Eu acho que é meia verdade. Eu acho assim. Por exemplo, quando ele fala assim, ela é a doutora, sem truques. Sabe o que vai acontecer lá no final? Ele vai dar ele vai ter uma justificativa que vai pegar aquela brechinha no que ele falou. Entendeu? Eu acho o seguinte, gente. A informação de que ela não é de um universo paralelo era uma informação que tinha que ter sido dada durante a série. Ele não tinha que ficar saindo em entrevista. Então, assim, essa coisa dele virar numa entrevista e falar mas ela não é de um universo paralelo, suspeito. não. Só vai entrar no cânone quando aparecer na série. Entendeu? Esse é meu entendimento. Vamos concordar. O Jack não vai aparecer. De novo.
Só acredito vendo. Entendeu? Exato. Ele só é cânone quando entra na série. Entrevista é entrevista. A gente concorda que é muito suspeito tudo. Muito suspeito. Então, assim, ele nunca foi de revelar coisa, aí ele começa a revelar. Aí esquisito. É pro Mirror, que a gente sabe que o Mirror e o The Sun, eles são... É meio confiável, mas não é tão confiável assim. Não, podia ser o jornal mais confiável do mundo. Ainda é. Podia ser o Guardian, né? O Tibnall poderia simplesmente estar mentindo. Jogar uma mentira, sim, então. O Mofá mentia. O Mofá desviava. Exato. Então, sabe por quê? Vamos supor que seja mentira. Quando for revelado que é mentira, vai ter um payoff bom. Aí todo mundo fala, olha, ele mentiu na entrevista. Tudo bem, ele mentiu pra guardar o segredo. Isso. Ok. Por isso que eu falo, só entra no cânone quando tá na série. Se tá Sim. na entrevista, não entra no cânone. Pois é, enfim. Então não é impossível ainda ela ser de universo paralelo pra mim. Nem pra mim. Entendeu? Essa é negação, não interessa. É o que eu acho. Até Tem porque... muita gente ainda em negação, tá? Não, Tem muita gente querendo um universo paralelo. É que eu acho que não é negação. Eu acho que é porque é a melhor saída mesmo. Mas enfim, a gente ainda não vai chegar calma. no universo paralelo. Segura essa... A terceira coisa que a gente bota aqui na mesa é justamente conveniente ela ser a terceira coisa que a gente joga na mesa, porque ela é a teoria de que a Jo Martin, ela está antes do terceiro doutor, mas depois do segundo doutor. Que essa é a teoria que as pessoas mais estão abraçando, Sim. né? No momento. Porque muita coisa indica isso. Por exemplo, evidências. a TARDIS dela soa ali, tem aparência de TARDIS daquela época. Em tela, nós nunca vimos a regeneração do segundo pro terceiro. Exato. Em momento, ninguém... Se alguém chegar pra você e falar, eu vi o segundo regenerando pro terceiro, ele está louco, isso não aconteceu. Só se ele tava lá, né? Não, até no porque dia. a gente não sabe nem como foi direito. Porque a gente vê em Wargames, eles falando, você vai ser sentenciado a ser exilado da Terra. E a gente vê ele girando, não, aqueles caramujos, né? Meu Bohemian Deus. Rhapsody, o né? negócio meio Bohemian Rhapsody. E aí, em Spearhead from Space, que é o primeiro e o terceiro, a gente já vê ele caindo da TARDIS com as roupas do segundo. Isso mesmo. A gente nunca viu o que teve nesse meio. Rola um gap, né? Rola um gap. Até porque a gente sabe que existe a temporada 6B. Isso. Fred, aonde assiste a temporada 6B? Você até assiste, na verdade. Porque assim, quer dizer então que tem uma temporada que foi gravada? Não. A temporada 6B é um espaço onde são alocadas as aventuras do segundo doutor. Isso. Cronologicamente depois de Wargames. O que acontece? Ali no julgamento, quando ele é sentenciado, os senhores do tempo oferecem a ele tipo um negócio pra limpar a pena. Porque ele falou assim, você vai ser sentenciado a ficar na Terra. E o doutor fala, não, é injusto, você não pode fazer isso, não sei o quê. Você não pode me obrigar a regenerar. Não. Eles falam, tá bom, então você vai trabalhar pra gente, beleza? Você vai trabalhar pra Celestial Interventional Agency, você vai trabalhar pro Senhor do Tempo. E ele faz muito a revelia. Fred, mas isso é só uma teoria, isso não existiu. Hei de discordar de você, porque, por exemplo, temos aí a exemplo Five Doctors. Isso! Onde o segundo doutor, ele está em momentos ali pós Wargames. Exatamente. Ele tá mais velho, ele tá claramente mais velho. A gente chega ali em Two Doctors, se ainda está nebuloso pra você se existe ou não, em Two Doctors, ele fala que ele tá trabalhando pros Senhores do Tempo. Ele fala, eu tô fazendo um serviço pros Senhores do Tempo. E aí a gente vê um Jamie também mais velho que fala, é mesmo, nós estamos... O diálogo não é exatamente assim, mas eles falam isso ao longo do arco. Lógico. A gente tá trabalhando pros caras lá do planeta do Doutor. Inclusive, doutor, a gente não pode esquecer de ir buscar a Zoe. Olha lá. Porque o que acontece? No final de Wargames, o doutor é obrigado a devolver Jamie e Zoe pros seus períodos de origem, com as mentes apagadas. Exatamente. Então, assim, ali ele já buscou o Jamie, já devolveu as memórias dele, eles ainda não foram buscar a Zoe. Então, assim, a temporada 6B, ela existe. Tem história e tem pano pra manga dentro da 6B. Na série clássica, aparece em momento da temporada 6B com o segundo doutor. Em livros tem vários momentos onde acontece a temporada 6B. Tudo isso pra dizer o quê, gente? Wargames não é a última aventura do segundo doutor. Ele não vai de Wargames pra Spearhead from Space. Não vai, exatamente. Não é aí a regeneração do segundo. Exato. A gente não sabe, inclusive, onde é essa regeneração do segundo. E aí, isso faz as pessoas pensarem, pô, esse é o e se a gente gapzinho que a gente precisava, né? Se a gente descobrir que tem ali um meio, porque aí o pessoal até falou, mas é tanto isso que ela não sei quem foi com a outra teoria, mas foi assim, porque ela não reconhece a Sonic, porque a Sonic na época do segundo, ela era só uma desaparafusadeira, né? Era uma canetinha, e a da Jory é um canivete suíço, não sei o quê. A real é que assim, vamos lá. Vamos voltar ao episódio. Momento algum,
a doutora da Jo Martin fala que não sabe o que é a Sonic. Pois Na é. hora que a Jory escaneia ela fala assim, o que você tá fazendo? Aí a Jory fala, mesma pessoa. Você não reconhece a Sonic? No que a Jo Martin chega e olha pra ela e fala, eu só sou esperta o suficiente para não precisar de uma. E, gente, uma coisa que é muito sabida é que nem todos os doutores usaram a chave de fenda. E quem não usa costuma criticar quem usa. Não necessariamente. Por exemplo, a gente tem ali em Time Crash, quando o segundo doutor, quando o 10º doutor oferece a Sonic pro quinto, ele fala assim, quer usar? O quinto fala, não, obrigado. Porque a gente sabe que o quinto é o que perde a Sonic. Isso. Né? A Sonic dele queima, enfim. Exatamente. Ele para de usar a Sonic por conta dos plots. E aí o 10º dá uma zoada nele, fala, é verdade, você é o doutor, você prefere resolver o perigo que tá explodindo o mundo com uma chaleira e uma corda, ao invés de a Sonic Screwdriver. Fica essas brincadeiras, né, entre um doutor e outro. Do jeito que a Jo Martin falou ali, a doutora da Jo falou, quando ela fala que eu sou esperto o suficiente pra não precisar usar, é mais ou menos assim. Não quero essa merda, não. Eu sou melhor do que isso. Eu não preciso de varia mágica. Ela tava falando de um jeito pra se vangloriar, Até saca? porque o clima Jory e Jo Martin é É exatamente igual. o mesmo clima de Pertwee e Troughton. Same energy. É a mesma Que energia a gente mesmo, botou cara. isso no Twitter hoje. Sim, é idêntico. Assim, eu sempre, desde que a gente começou a ter os crossovers de doutores e tal, aqui na série moderna, eu clamo pra todas as energias do universo Olha aí. pra que seja igual ao Three Doctors, igual ao Five Doctors. Sim! Até um pouquinho igual ao Two Doctors, porque ele também trola um pouquinho o sexto, não tanto quanto o terceiro. Mas é muito gostoso Eu ver a adoro ver o interação, doutor né? tretando com o doutor. Porque assim, verdade seja dita, o segundo e o terceiro se odeiam porque o segundo não queria regenerar ali e ele foi forçado. Exato. Então, tipo, o substituto dele, a nova cara dele, era o que ele não queria ter virado. E o terceiro, o terceiro é um cara de classe. Ele vê no segundo... Um palhaço. Um palhaço. É a Dandy and a Clown, né, cara? Pois Como dito. cara. E aqui no Fugitive é a mesma coisa, porque a Jo Martin fala assim, quer dizer que eu vou ser assim? Cheio de calça curta e arco-íris. Essa calça cortada no meio aí, que não chega até o calça chão. pescando siri e arco-íris, que não tem mais classe. Então, rola esse clima ali de bicada entre uma e outra. E é maravilhoso, né, gente? Pois é. Voltando aí, fato é que nós nunca vimos a regeneração do 2 pro 3. As pessoas estão falando que pode ser nesse meio. Tem o lance da Sonic, que a gente já explicou, né? Ela nunca fala que não... Ela nunca fala que ela não conhece, ela fala que ela não quer usar. Tudo bem. Vamos supor que realmente ela entre o 2 e o 3. Isso é uma ideia de agora, Fred? Criamos isso agora? Não. Lá atrás, vamos voltar bastante, quando a série estava parada, nos tempos selvagens, onde várias coisas se criaram. Tempos difíceis ali. Tava saindo um monte de filme por debaixo dos panos ali. Alguns que a BBC deixava, alguns que eram feitos ali por trás. A gente já falou sobre os tempos selvagens várias vezes. A gente já comentou até em vídeos antigos, a gente já falou em podcast. Mas fato é que era um período fértil para a criação de muita coisa em Doctor Who, porque a série estava parada. E nessa época, um grupo ali de fãs e tudo mais criou Devious. Isso! Devious é essa história que nós víamos essa regeneração no meio, né? Essa regeneração que parava no meio e nascia um segundo doutor e meio. Exato. Que era feito pelo Tony Garner. Segundo e meio. O Tony Garner, ele é um ator que, a rigor, assim, ele foi escolhido pra ser esse 2,5. A dedo, né? Porque ele é muito parecido tanto com o Patrick Troughton quanto com o Jon Pertwee. É quase que você... Tipo, ele é uma amálgama dos dois. Ele tem fisicamente sorte de ser muito parecido com os dois. Sabe aqueles vídeos que fazem de, tipo, é o rosto do Hartnell, aí vira o rosto do Troughton, que vira o rosto... Sabe o Jodie Palmer? A Jodie Palmer. O Tony Garner, ele é a Jodie Palmer do Troughton com o Pertwee. É o Troughton. Exatamente. Ele é muito parecido com... Ele é baixinho que nem o Troughton, mas ele tem o cabelo branco igual o Pertwee, mas ele tem aquela boca de... Ela tem aquele queixinho, aquela boca de velho do Pertwee, mas ele tem os olhos do Troughton. Ele é todo muito parecido. Ele é todo muito amálgama. Ele é um amálgama. Dois, assim. E a história de Devious, né? É muito louco que Devious nunca foi lançado completo, ele é todo picado. Gente, ele não é canon, não é canon. Tem, apesar dele estar em extras aí de DVDs, né? A gente tem o DVD de War Games, tem, né? Devious e tal, tem uma parte ali em extra e tudo mais. Mas a real é que, assim, a história era isso. Era o segundo doutor e meio, ter as aventuras dele ali, tinha seu tempo envolvido e tudo mais, e eventualmente aparece até o próprio Pertwee, que ele topou aparecer, e aí ele fala, não, você vai regenerar em mim, tipo, tem toda uma coisa ali dele vendo ele mesmo, e aí nós vemos ele
ali o momento da regeneração dele no Pertwee mesmo, e culmina com ele caindo da TARDIS. Que aí já é o Spearhead, isso, exatamente. Por mais legal e bem produzido, na medida do possível, que Devious seja, não é canônico. Não adianta. Por mais que você goste... É legal pra caralho, mas legal. Não é canônico. Por mais que você goste, por mais que, pô, o Tony Garner, caramba, tem quadrinhos fan-made, aí tem um quadrinho que eu acho muito legal que chama The Ten Doctors, na época só tinha até o Tennant, em que ele mostra todos os 10 doutores, né, todos os doutores até então, não existia também guerreiro na época, nem nada, e a gente vê que tem um momento no quadrinho, nessa historinha fan-made, que o segundo tem que... Tem lá no lance que eles têm que usar a energia de regeneração pra criar meio que um negócio ali, tipo um substitute mesmo ali, só pra aquela situação. E aí sai o Tony Garner, sai o 2,5. Aí eles falam, tá bom, a gente fez um pouco parecido comigo, um pouco parecido com ele, só pra ninguém brigar. Então assim, bom. Homenagem e tal, o Tony Garner é legal, o Devious é legal, mas não é canônico. Será que essa não seria a tentativa do Chibnall de fazer um Devious canônico? Então, também pode ser, né? Porque a gente tá falando que o Chibnall tá aproveitando coisas de Legends, né? Entre aspas. Legends, caraca! Doctor Who Legends aqui. Pra, de repente, canonizar coisas ou usar conceitos que podem vir a ser... Tem outra coisa, não, né? Não é impossível. Só tem um furinho nessa teoria aí, que é o lance do ciclo, né? Então, calma aí. Só antes de começar a falar disso. Esse lance de Doctor Who que a Thais brincou que é Legends, vamos lá. Antes que alguém venha... vocês estão falando... Não existe isso de Legends no Doctor Who, tá? Não tem isso. É só non-canon mesmo. Não, mas por mais que tenha não, que a gente sabe que tem doutores, por exemplo, doutores de Unbound, eles são non-canon, o doutor de Shulk é non-canon, o doutor do Peter Cushing é non-canon, porque eles não estão... Curse of Fatal Death. Eles não estão na linha de progressão de eventos da série regular. Isso. Que envolve o universo expandido. Tipo, os áudios do 6º, do 7º, do 8º, eles estão na linha de continuidade da série então, de TV. Eles são canon. Porém, quando ele vira o Richard E. Grant em Shulk, não é. Quando ele vira o David Warner ali depois do segundo, não é. Não é. Eles são de universos paralelos. Isso! Então, assim, mas também acontece da série pegar emprestado coisas de universo expandido. Ideias. Por exemplo, Human Nature, Family of Blood veio do livro Human Nature. Isso, beijos pro Cornell. Maravilhoso. Dalek, ali, do Sherman. Novo Doutor e tudo mais, veio de Jubilee. Isso. Tem vários episódios que são baseados Entre em aspas, outras histórias, reaproveitados. Mas uma coisa nunca desmente a outra. Isso. Tudo Sempre respeitando a continuidade. Está claro. Legal. Vamos voltar para o que você estava falando. Do ciclo. O ciclo. Os números. A gente descobre, sempre lá os números. quando o 11º Doutor vai morrer, porque ele não tem uma regeneração. Cidade chamada Natal. O que ele fala pra Clara? Ah, Clara, vou morrer aqui, já era. Ah, mas por quê? Não regenera mais, não. Ah, porque não falou que tinha 12 regenerações? Aí ele fala, só que eu não sei se você lembra, tinha o velho lá que a gente conheceu em Day of the Doctor, lembra? Pois é. Ele não usava meu nome, mas ele gastou uma encarnação. Ah lá, tudo bem. Gastou um crédito. Então, você não é o 11, você é o 12. Beleza, tem mais uma, porque, vamos lembrar bem, vamos diferenciar, encarnação é uma coisa, regeneração é outra. Sim. Regeneração é o processo que passa de uma encarnação para outra, ou seja... Do primeiro pro segundo é uma regeneração. Isso. Do segundo pro terceiro é a segunda regeneração. Porque, em tese, o primeiro nunca regenerou, exatamente. Nasceu. Exato. Nasceu assim. Não, em tese não, ele nasceu, né? É. Mas enfim. Só não sei se foi de um ou se foi. Não interessa. O lance beleza, encarnação e regeneração, sabemos disso. Ah, então tudo bem, doutor. Você ainda tem mais uma. Não, Clara, não tenho. Sabe por quê? Quando eu estava lá no meu 10º corpo, minha 10ª encarnação, que na verdade não é mais porque tem toda a guerra, enfim. Quando eu era no David Tennant, eu era tão cheio de mim, eu era tão narcisista, eu era tão que eu queimei um crédito meu de regeneração para não morrer, para não regenerar, e joguei numa mão decepada que eu tinha, que eventualmente virou um outro ser vivo chamado Mãozinha. Isso. Então, apesar de eu me chamar 11º, e em tese ser o 12º na sua conta... Na verdade, não. Na verdade, eu não sou nem o 12º, eu sou o 13º, porque um crédito eu joguei no lixo pra criar uma mãozinha. Exatamente. Então eu vou morrer. E aí tem toda a cena bonita dela, Gallifrey, por favor, clamando. E aí a gente até sabe quem manda, a gente vê isso no universo expandido. Ah, manda um pack inteiro novo pra ele, regenera no Capaldi. Ciclo novinho, um ciclo novinho de mais 12 regenerações pra ele ter mais 13 encarnações. Isso. Se a Jo Martin é uma encarnação nova entre o 2 e o 3, ou seja, se entre o 2 e o 3 foi gasto mais créditos de regeneração que deveria... Quebrou! Exatamente. Então, ali, em tese, o 11 nem deveria ter existido, porque
o último deveria ser... O mãozinha. Deveria ser o momento em que o 10 gastou energia no mãozinha e aí o 10 morreria pra sempre. Aí acabou. E se... Acabou, boa sorte. A resposta que eu levantei foi, e se o Tibio não vai só fazer aquele retcon? O que é retcon? É o remendo na continuidade. Isso, retcon é você mudar alguma coisa que já estava pré-estabelecida, uma regra, né? Retroactive continuity. Isso. É tipo assim, você bota um remendo. É tipo, Vamos retconear eu aqui quero o falar negócio. um negócio, então eu vou mudar um negócio aqui. Eu vou tiltar o negócio. Eu vou dobrar eu vou só dobrar. Eu não vou rasgar. Eu vou só dobrar um pouquinho. Isso. Tá? Pra justificar o que eu quero. E se ele retconear tudo isso que a gente sabe sobre o mãozinha? Às vezes ele vai falar, tipo, quando a Joey descobrir que ela tá entre o 2 e o 3, aí ela vai se ligar. Ela fala, é claro, então em momento nenhum, quando eu era o David Tennant, o momento em que eu joguei minha energia na mão, eu nunca gastei um crédito inteiro. Pois é. E aí, sei lá, pode até fazer uma piadinha melhor, tipo, e por isso que quando eu regenerei do 11 pro 12, eu senti que meus rins estavam com uma cor estranha. Porque eu gastei uma energia a mais onde eu não deveria. Sei lá, né? Pode ser. Você sabe que essa coisa, agora é uma coisa particular minha, tá? Eu, Thaís, nunca engoli muito a história do mãozinha ser uma regeneração e contar como uma regeneração. Uma regeneração gasta, né? Por quê? Porque todos os outros doutores, tirando mãozinha, são doutores mesmo, são galifreanos, são completos, tem 2 corações, regeneram e os escambau. Calma aí, regenerar não faz ninguém menos doutor, calma aí. Mas peraí. O Valeyard não pode regenerar e é doutor. Não, então, mas é que ele é uma coisa maravilhosa. Tudo bem, a gente vai explicar isso mais pra frente. É outra coisa, ele é diferente. Mas o que eu tô falando é o seguinte. Parece que o Moffat só colocou o mãozinha como mais um pra justificar a conta dos 13 do ciclo. Pra dar um roteiro legal na hora de vir o Capaldi. Então assim, essa coisa do mãozinha, inclusive, tem muita gente que esquece isso, né? O mãozinha, ele não é só um 10. Ele é um 10 com a dona. Ele é meio humano também. Que é humana. Então ele também é humano. Quer dizer, a Rose, ela foi... ele tem um coração só. Ele tem um coração só. Ele envelhece. Quando ele morre, ele morre. Ele envelhece, ele morre, acabou. Então, assim, a Rose foi pro universo paralelo com essa... Que eu gosto de falar que é uma cópia mal feita. Porque ali não é o doutor, ele é uma mistura da dona. Um dia ele vai acordar de manhã... E ele vai, sei lá, se comportar que nem a dona. Por quê? Porque ele é metade dona. Ele é como se ele fosse o filho da dona com o doutor, quase. Exatamente. Então, na verdade, eu não gosto de considerá-lo como um doutor. Ele é o Superboy, né? Que o Superboy ali na DC tem uma época... Não esse Superboy. O Connor Kent, que ele é feito do material genético do Super-Homem e do Lex Luthor. Meu Deus do céu. Pois é. Que seria, na verdade, um paralelo. Seria doutor e mestre, né? Mas enfim, a ideia é a mesma. Mas então eu assim, foi uma regra que foi colocada e a gente teve que aceitar. Mas eu particularmente, eu acho assim, não teve que aceitar. Pra fazer uma história maneira, tipo, pra botar uma urgência do tipo, aqui eu vou morrer, vai ser... Aí ele colocou essa justificativa. E foi bem colocado. Por mais que tenha sido assim, torcendo um pouco o nariz, beleza. Fiquei meio assim, mas tudo bem. Mas é o que tá estipulado. Às vezes a gente vai só descobrir que não. Que na verdade, nunca gastou um crédito inteiro e que a conta só fecha por conta do John Martin. Pronto. Não é impossível. Agora, se vai ser feito ou não, só esperando pra saber, né? Só o tempo diz. Só o tempo dirá. Não é verdade? A próxima teoria aí da lista, todas eu gostei. Mas essa é legal porque é uma coisa que a gente não vê muito em Doctor Who. Pois é. Que é justamente a teoria do Watcher desgarrado, aí, o observador desgarrado. Observador. Né, o observador ou Watcher. Famoso. Se você... Não tanto. Mas nesses últimos dias, tem se falado bastante ele dele. veio à tona, né? Pois é, ele em toda a sua fantasmagória ali, sua mumice galifreiana. Gente, né, é muito engraçado, né? O jeito que ele parece, assim. O Watcher, eu vou ficar... É porque assim, vamos lá, eu não gosto... Papel machê. Eu não gosto muito de ficar usando o termo em inglês e as coisas em português, mas é que o Watcher só melhor que o observador na hora da fala, enfim. O Watcher, ele é essa coisa meio fantasmagórica, meio múmia mesmo, ele tem essas roupas todas brancas, a cara é toda cheia de teia e... Como a Thaís falou, parece um papel machêzão. Papel machê. O lance é o seguinte, lá atrás... Quando a gente viu o quarto doutor regenerar no quinto doutor, a gente viu essa aparição esquisita.
entrando ali, baixando no corpo do quarto doutor, e aí isso faz com que ele regenere no quinto. Isso. A gente vai vendo ao longo dos episódios, vai aparecendo aquela figura assim, lá no canto aparece aquele negócio olhando. Por muito tempo ninguém sabia o que era isso direito. Né? E a série mesmo, ela não explica tanto assim. O Watcher ele aparece vez ou outra, apareceu ali um pouco com o quarto doutor, apareceu um episodinho ali com o quinto doutor, que é justamente o primeiro dele, e acabou. E em Universo Expandido a gente vê vez ou outra também, ora em áudio citado, ora num livro citado, mas ninguém soube, assim, a gente sabe ninguém o que, a gente sabe o que é. Não, né? a real é assim, sim, desenvolveu, a gente sabe o que é o Watcher. Mas não é um conceito muito usado. O lance é o seguinte, o Watcher, vou repetir, vou falar, é que nem eu falei no post, não é o Watcher. É um Watcher. Esse é o Watcher do Doutor. Isso. Qual é o lance? Tem mais Watchers por aí. Em tese, todo Senhor do Tempo tem um Watcher. Talvez todo Galifreyano tenha um Watcher. Talvez. Só que, na real, pros outros Galifreyanos, ele se torna meio, entre aspas, inútil, porque o Galifreyano regular que não frequentou a academia, em sua grandíssima maioria, tirando alguns que tem algo nato, aí um talento nato em relação à regeneração, que nunca precisou aprender para regenerar. Sim. Na sua maioria, galifreyanos normais não regeneram, porque não aprenderam a regenerar na academia, apesar de terem aí a capacidade de regenerar nos seus corpos. Isso. Beleza. O que é o Watcher? Disse que o Watcher, essa figura, ele é como se fosse o anjo da guarda dos Senhores do Tempo. Isso. Sempre que um Senhor do Tempo vai regenerar, o Watcher dele tá ali olhando. Ele sente que aquele Senhor do Tempo já tá com os minutos contados daquela encarnação. Então sempre que ele vai pra mudar de corpo, o Watcher tá lá olhando, zelando pelo corpo para que nada aconteça de mal. Pra caso aconteça alguma coisa do tipo, putz, ele vai morrer aqui. Às vezes, em casos raros, o Watcher se junta ao Senhor do Tempo naquele momento para que ele consiga regenerar. Pra dar aquela forcinha. Pois é. A gente já teve pessoas em Doctor Who, não na produção, os personagens, explicando o que é o Watcher. Por exemplo, o Valiard já explicou o que é o Watcher. Pois é. No universo expandido. Ele já falou assim, os Watchers, eles são essa coisa que fica rondando a gente. Eles são a manifestação de tudo que já foi e tudo que pode vir a ser. Olha lá, olha aí. É quase como se ele fosse a energia de regeneração personificada num ser que zela por todo mundo que usa dessa energia pra mudar de corpo. Ainda assim, apesar de ser um conceito super legal, né? Quando a gente para pra pensar, é um conceito legal mesmo. Só que na série moderna nunca foi usado. Tipo, nunca aparecia um Watcher. Toda vez que o doutor tá lá pra regenerar, que geralmente acontece na tardes, não tem um Watcher ali pra observar. Então, e o que acontece, é interessante você falar justamente disso, tem um outro porém também. Não colocaram nele, não usaram ele a fundo. Dizem, né, que o Watcher ele pode ser, já que ele é uma coisa que ele é a soma do que já foi, de tudo que pode vir a ser, ele também pode ser a manifestação de possíveis futuros daquele Senhor do Tempo. Então, aí assim, que fica interessante. Por exemplo, quando, sei lá, o sexto tava pra regenerar, o Watcher dele enxergou tanto o Lenny Henry quanto o McCoy, sabe? Algo assim, fazendo essa associação aí. Mas o lance a rigor é isso, o Watcher ele tá ali zelando, por isso que quando o quarto doutor regenerou no quinto, o Watcher baixou nele, porque ele precisava dessa ajuda ali pra não morrer. Isso. Por exemplo, quando a gente vê o oitavo doutor em carne ali, Sim. o Watcher dele tava olhando pra ele desesperado, por quê? Claro. Ali ele ia morrer. Ia morrer. Se não, mas aí tudo bem, o Hila chegou, deu ali o coquetel lá, o Elixir, e ele virou o guerreiro, enfim. Mas os Watchers, eles sempre estão à espreita. Isso. Por exemplo, quando o 10º doutor tava ali, ele absorveu radiação e a gente sabe que ele não regenerou de cara. Ele ainda ficou passando, visitou todos os companions, visitou a descendente da menina que namorou ele quando ele era o John Smith lá em Human Nature Fear and Flood. Ele foi ver todo mundo. Deu bilhete pra dona. E aí depois ele foi pra tarde e não quero ir, chorão, e regenerou. A gente tem coisas no universo expandido que falam que o Watcher do Doutor ficou observando ele todo esse tempo. Pois é. Por exemplo, o 12, com certeza, quando ele tava ali em negação... 1000%. Não quer regenerar. E quando o primeiro também tava segurando pra não virar o segundo... Isso. Tinham dois Watchers ali. Twice upon a time. Ou talvez o mesmo Watcher olhando pros dois ao mesmo tempo, não sei. Pode Mas ser o lance que sim, até porque é uma coisa temporal, né? Enfim, sim. O Watcher é isso, ele é o anjo da guarda dos Senhores do Tempo. Isso. Todo o Senhor do Tempo tem um. E aí... A teoria que a gente bolou foi a seguinte: e se
a Jo Martin for um Watcher, talvez nem precise ser um do Doutor, desgarrado. Não precisa ser o do Doutor, exatamente. Porque vamos supor que, sei lá, pode ser um Watcher qualquer que, por algum motivo, pegou a assinatura... Aí também a gente tá esticando muito, mas pegou a assinatura do Doutor ali, a assinatura genética, entre aspas, do Doutor. Isso. E passou a se achar Doutor. Mas na verdade Tipo, não é. É um Watcher desgarrado que começou a se imaginar como um ser independente. Pois é. Na teoria, que pra jogar que ele é o Watcher do Doutor, o Watcher dele, por ser o Doutor, e o Doutor ser uma coisa meio malucona, ele é meio pirado, ele achou que ele era um ser único, que, eu não sou um Watcher, eu sou um Senhor do Tempo completo. E como ele é feito dessas energias, do que pode vir a ser e tudo mais, ele se personificou em um outro Doutor. Isso. E regenerou, e teve vida e tudo mais. Normal, como se fosse um outro Doutor mesmo. Exatamente. E eventualmente, a gente sabe que... mas então por que ele não é igual ao Doutor? Porque lembra? O Watcher, ele é a soma de tudo que já foi e tudo que pode vir a ser. Então, talvez, ele vá ser aí... São os possíveis. Às vezes, de repente... O segundo não é regenerar no terceiro, é regenerar nessa mulher. Isso. E aí ele seguiu essa linha tangente ali ao Doutor. Isso, tangente. De ainda dentro do mesmo universo, na mesma... Exatamente. Não é o universo paralelo. Exato. Olha e aí o Tibnall ganharia nesse loophole aí, nesse buraquinho ele encontrou na fala um dele. Furinho. Na própria fala. Ele entregou a fala com um furo, na verdade. Isso. E aí, é isso. Às vezes a gente vai descobrir que esse Watcher aí do Doutor, ele viveu pleno a vida inteira, mudou de rosto e tudo mais. E aí depois, já no final da vida dele, quando ele já começou a lembrar que ele era um Watcher mesmo, ele começou a voltar a zelar pelo Doutor. E de repente a gente vê que ele vai direto ali pro momento em que o quarto tá generando no quinto, ou em qualquer outro ponto da história. É assim, pois é. De todas as teorias é que fica mais esticada. Mas o lance é que se o Tibnall quisesse trabalhar com isso, ele poderia. Super poderia. Até pra reintroduzir o conceito do Watcher na série de TV de novo. É um personagem que não aparece há muito tempo, né? Porque o lance é assim, tá no universo expandido, mas a real é que na TV, quem não consome o universo expandido e por acaso ainda não viu a série clássica, não conhece. Não tem ideia do que é o Watcher. Não conhece. Entendeu? Então ele poderia estar usando o Watcher, né, o observador, para trazer ele para a moderna e dar a explicação da doutora da Jo a partir do observador. E aí não seria um truque, não seria um universo paralelo, seria o doutor mesmo. Isso, pronto. Vai saber. A outra... Mas eu não sou a maior fã dessa teoria, não. Eu gosto de brincar, seria de teorizar mais com o Watcher. Coisa que eu teria que aceitar e falaria, tá, ok. Mas não é a coisa que vai me deixar mais empolgada, eu acho. Quando eu fui pensando nisso... É engraçado, né? Porque eu pensei nessa teoria, mas eu mesmo fui quebrando lá pra mim. Mas é que é tão gostoso trabalhar com o conceito do Watcher. Pois é, ele é um personagem com conceito legal mesmo, mas eu não sei se eu me sentiria plenamente satisfeita se fosse ele. Desculpa meio maluca. A não ser que ele... De novo, gente, uma coisa que a gente sempre fala aqui, tá? A não ser que o Tibnall trabalhe bem essa ideia. Por exemplo... Toda ideia válida se bem feita, né? A gente vai ler os e-mails aí depois, mas teve alguns e-mails, e inclusive eu li na internet também, pessoas falando o seguinte... Olha, eu não gosto dele ser pré-Hartnell, mas se bem explicado, por que não? Sim, então, é o que a gente sempre fala. Então tudo depende da forma como é trabalhado. É que nem o lance quando trouxeram o Doutor da Guerra. E quando o John Hurt entrou... lógico. Foi a forma... Exatamente. Foi tão bem feito, foi feito com tanto cuidado, que a galera gostou. E com carinho. Algumas pessoas... Que foi bonito, Algumas pessoas não gostaram na hora que aconteceu, mas a real é que depois todo mundo começou a gostar. Todo mundo abraçou. Não tem uma pessoa que fala, eu não gosto do John Hurt, eu não gosto do Doutor. É impossível. Tá aí... É pecaminoso isso. Tá aí um doutor que eu nunca vi falarem mal mesmo. Pois é, cara. De todos os outros eu ouço, mas do da guerra, né? Não vejo. Não vejo de jeito nenhum. E engraçado você falar sobre falar mal, que tem a palavra mal, que já joga a gente pro próximo gancho, que é falar do meu querido, do meu garotão, do meu queridão. Chegou a hora dele. O Valeyard. O Valeyard. Aquele que eu amo tanto que eu nomeei o meu gato. Nosso gato chama Valeyard, maravilhoso. Vai acabar achando quem tá chamando ele, né? Quem tá falando o nome dele direto. Vamos parar de falar o nome dele. Não é segredo pra ninguém que escuta a gente aqui e que lê no site, que se tem qual é o meu personagem favorito do Doctor Who? Valeyard. Ouso dizer que é o Valeyard. Também ouso dizer que você está certo. Eu gosto muito do Valeyard, Tirando o doutor, é claro. A ponto de... Eu não acho... É muito difícil deixar passar alguma coisa, não gosto aqui não. Eu não acho que tem alguma coisa do Valeyard que eu já não consumi.
Provavelmente não, porque tem pouca coisa do Valeyard. Não tem tanto Eles Valeyard não fazem assim. muito, né? Não tem tanta coisa do Valeyard assim. E quando sai, eu vou dar um jeito de ver. O que tem muito do Valeyard é citação. É. Tipo, apareceu o nome dele ali, mas Em ele áudio, aparecer... Ele tem aparecido ultimamente até bastante. Eu em gosto áudio, muito. sim. O que é o Valeyard, Fred? Nossa, eu nunca vi falar, nunca entrei no site e li seu dossiê super completo, maravilhoso. Todo mundo já leu nesse dossiê. Vi. É uma das matérias mais acessadas de todo o site, inclusive. Não entrei nesse post gigante que você fez esses dias sobre o Valeyard. O que é o Valeyard? Então vamos lá. O Valeyard, ele é algo que não pode ser evitado, só adiado. O Valeyard é o seguinte, ele é uma manifestação, uma anomalia que vai acontecer com o doutor. Isso não é talvez, vai acontecer. Está estabelecido. É regra. Nas palavras do próprio Valeyard, eu não posso ser evitado, só adiado. Olha aí. Por quê? Já dá um medo, É uma anomalia que vai acontecer a partir da 12ª encarnação do doutor até a última. Entre a 12ª encarnação do doutor e a última encarnação do doutor, independente de quantos 1 trilhão de ciclos novos ele conseguir, sim, uma hora o Valeyard vai aparecer. Por muitos anos, a gente não sabia exatamente como era isso. Peraí, o doutor vai ficar mal e depois ele vai tirar, ele é um substrato. Ou ele já vai regenerar malvado. Ou ele vai regenerar duplicado. Por muito tempo a gente ficou sem saber o que era. Acontece que há uns 2 anos atrás, pouco menos de 2 anos, né? Porque a gente tá no começo de 2020, mas enfim. Em 2018, saiu umas coleções de áudios da Bernice Summerfield, que era tipo The Story So Far. Que era The Story So Far volume 1, volume 2. E aí cada volume eram 3 histórias separadinhas, assim, da Benny em aventuras soltas. Uma delas, chamada Every Dark Thought, Todo Pensamento Sombrio, contava a história da Benny, que já viajou com vários doutores, tendo uma aventura com o doutor. Olha aí. Qual doutor? O Valeyard. Tantã. Enfim, eu não vou contar o plot da história, até porque é super legal ver, né, escutar ela pra saber, bem bacana. O doutor, o Valeyard tá se apresentando como doutor. Isso. E eventualmente a máscara cai. Não tá errado. Ele tá usando só o nome antigo dele. Ué. E uma hora a máscara cai, porque ele, enfim, ele deixa... A Benny percebe. Ele deixa os companions ali da vez em situação de perigo, ele mata um cara. E ela fala, peraí, você não é o doutor, você tá mentindo pra mim. Aí ele, não, eu sou sim. Você sabe que eu sou. Lá no seu subconsciente você tá sentindo que eu sou. Não, mas você não pode ser. Como é que ele vai virar você? Aí ele dá explicações, ele fala, não, eu só posso ser adiado, eu não posso ser evitado. Ela, mas como ele vira você? Ele fala, vai ter uma hora que toda a pressão que o doutor já sentiu, todas as obrigações que ele colocou em si mesmo, tudo isso, esse peso vai quebrar ele. E aí eu vou surgir. Olha aí. E ela fala, não, mas não tem como, você deixou a gente pra morrer, eu devia ter sacado que era mentira. Ele fala, não é mentira, eu só sou prudente, eu tenho bom senso, porque o doutor, ele pode gastar as vidas dele com causas, assim, com coisas altruístas, salvando vida de pessoas inferiores. Eu não posso mais fazer isso. Ele deixa escapar. Eu não posso me dar ao luxo, eu não posso dar esse luxo. E ele deixa escapar. E aí a Benny fala assim, você não consegue regenerar, né? E aí ele conta pra gente acontecer. Ele fala, não. O que acontece é o seguinte, antes da última encarnação do doutor aparecer... Olha lá. Eu me separei do doutor no momento em que ele regenerou, a Splinted, que ele fala. E eu sou uma anomalia causal. O fato de eu ter nascido fez com que eu só tivesse essa vida. Isso. E isso explica o porquê que lá atrás, no Trial, ele queria roubar toda a carga de regeneração do doutor pra ele não morrer. Isso, exatamente. E aí a Benny zoou, ele fala, você é uma imitação, você é só um pedaço. Você não é uma regeneração. Você não é uma encarnação. Ele é uma anomalia, Você é um troço que caiu do caminhão de mudança do doutor. Ele isso. É uma anomalia. Ele é uma anomalia. Tipo, no momento da regeneração, isso é um negócio erradinho ali. Inclusive, tem uma teoria da outra, mas enfim, que diz que a última encarnação, essa tal encarnação, é o curador. Olha lá. Que o curador seria o lado completamente bom e o Valeyard é o lado completamente mal. É como se ele tivesse expulsado todo o lado mal dele e sobrasse apenas a bondade. Fez nascer o Valeyard. Exatamente. O Valeyard é isso, ele é essa anomalia que nasce de todo o peso e todas as coisas negativas que o doutor tem. Isso forma um outro ser que não regenera. Não, acabou, ele é uma anomalia. Ele não tem... Não, ele é um senhor do tempo. Ele tem 2 corações. Sim, claro. Ele tem vida própria, ele tem vontade, ele tem sentimento, ele tem tudo. Só que ele não regenera, ele não tem essa capacidade nele. Para ele conseguir isso, o que ele teria que fazer? Ele teria que ou
roubar um pack de regenerações de algum lugar, Aí ou de alguém. É tipo uma caminhada tipo a do mestre, né? Tem que começar a roubar corpo, começar a se virar de qualquer jeito. O lance de roubar corpo, não sei não. Porque não, isso é uma também coisa acho que mais não. do mestre. O Valeard não vai por aí. É. O Valeard, ele não quer, até porque ele não quer usar o corpo de ninguém. Ele quer conseguir ele regenerar. Tanto que, por exemplo, em Every Dark Thought, qual é o lance? Parte do plot é que eles descobrem que tem um troço que é tipo um líquido que sai de um bicho, que ele tem uns nanogenes que reconstrói a pessoa, faz ela não morrer. E aí ele quer usar esse negócio, ele fala, eu vou dominar esse negócio, eu vou aprender a viver pra sempre, eu vou conseguir controlar a regeneração depois. E no final, enfim, não consegue direito, porque a Benny joga o troço fora. Mas enfim, o lance é, naturalmente, o Valeard não consegue regenerar. Então, a Jill Martin não poderia ser o Valeard, porque o Valeard não regenera. Pra ser Valeard, tem que estar sendo feito pelo Michael Jaston. Ai, maravilhoso, né, gente? Amamos Michael Jackson. Tá velhinho já. Sim, tá velhinho, mas Tadinho. um dia ainda vou conhecer o Michael Jackson. Ai, Espero. maravilhoso. Talvez a única explicação seria o Valeard conseguiu roubar um pack de regeneração de algum ele lugar. deu o jeito ou dele. ele tá disfarçado. Em Triumph of Time Lord a gente vê que ele se disfarça. Tudo bem que a gente vê que ele se passa ali pelo guardião. Ele sairia, no scanner ali sairia como doutor, porque ele é o doutor. Porque ele é o doutor, exato. Então, não assim, quebra mas é difícil. eu, enquanto grande fã do Valeard, não acredito que vai ser isso. A Jill Martin não é o Valeard, até porque a Jill Martin não é ruim. Pois é. E o Valeard é ruim. Ele pode estar disfarçando, mas eu acho Sim. muito difícil. E outra, né? É engraçado como o Valeard, ele tomou um espaço muito grande no fandom, principalmente de hoje em dia, né? Tão grande que quando a gente estava fazendo a nossa live assistindo o episódio, lá com as meninas do Love, todo mundo falando, é o Valeard, é o Valeard. Quando surgiu o Capaldi, é o Valeard. Tipo, o nome do Valeard tá all over the place. Sabe o que você deve estar pensando? Fred, mas você, hein? Você antigamente falava o tempo todo do Valeard. Sim. Porque mas eu não a gente tinha... conhece os limites, né? Porque eu não tinha as informações. Essa confirmação que a gente tem de que o Valeard não pode regenerar, veio em 2018. Até o momento que saiu Every Dark Thought, a gente não sabia se ele podia ou não. Sabia. Então, quando o John Hurt foi introduzido lá atrás, antes da gente saber quem ele era de verdade, a gente apostou que ele poderia ser o Valeard. Quando o Capaldi estava no World Tour, que a Thaís entrevistou ele, ela perguntou. A gente tava lá, mas perguntou. Você é o Valeard? Que a gente achou isso, né? Todo mundo tava achando. Ele vai vir justamente na zona de perigo, porque ele é o 12º. Então, já a partir do momento que... Depois, lembre-se, entre a 12ª encarnação, não doutor, e a última. Então, o Capaldi era desse ciclo novo que a gente não sabia de onde vinha na época. Ele era suspeito. A gente tão suspeito que até o 10º doutor desconfia dele. Lá em Four Doctors, né? No quadrinho. Sim. Quando ele vê o Valeard, quando ele vê o 12º doutor, ele fala, será que ele não é o Valeard? Não era pra ele existir, hein? Toda aquela coisa do 12º quando ele entrou, tipo, eu sou um bom homem. O questionamento. O Moffat usou ali, ó, só pra gente ficar maluco nas teorias. Sim, com certeza, cara. Porém, tava falando que o Moffat usou isso, que a gente tem que lembrar que o Thibodeau, ele já falou algumas coisas sobre o Trial of a Time não merece trabalhar com o Valeard. Por quê? Porque ele já falou abertamente que não gosta de Trial of a Time Lord e que não entende Trial of a Time Lord. Então, olha, por que ele usaria... uma pessoa que não sabe apreciar um bom arco é muito triste. A pessoa que não sabe apreciar o melhor arco da história da série... It's art. Exato. Don't entendeu? touch it. O cara não merece fazer isso porque ele não gosta, entendeu? Então, por que ele tiraria ele elemento que nasceu em Trial, não entendeu? Não vai. Exato. Como eu botei no texto. Deixa o Valeard pra um showrunner do futuro que gosta do personagem. Tem tempo. Não precisa usar agora. Ou, não precisa nem usar, deixa o Valeard. De verdade, eu não quero que tenha um negócio dele aparecendo na série o tempo todo só pra ele... pra matarem o Valeard na série. Não, deixa ele aparecendo vez ou outra. Também não quero. Quero que ele continue especial. Eu quero que ele continue vivo e aparecendo vira e mexe nos lugares. Mas a verdade é a seguinte, se o Thibodeau tá tentando ser a coisa mais surpreendente do universo, ele poderia usar a carta do Valeard, porque todo mundo sabe que ele não gosta. Mas eu acho... Mas seria uma surpresa, né? Seria uma surpresa, mas eu acho muito improvável. Sim. Eu acho realmente improvável. De novo, não é improvável. É cientificamente impossível. Pra quem ainda não viu, acho que eu até vou linkar aqui no post pra ficar claro. O Thibodeau tem um vídeo dele jovenzinho, cabelo preto, falando mal uma cara de Travel Time Lord. Não consegue, né, Não é cara? possível que ele vai usar essa Me machuca tanto isso. Machuca. Um cara... Né? Eu tô gostando tanto de elogiar o cara por fazer episódios bons, tipo esse de agora, da 12ª temporada. O Thibodeau criou a Joe Martin. Mas me dói isso. Você vê? Tudo bem, ele criou a Joe Martin. E ele ousou falar mal do meu Valeard. Ele criou o Graham.
Ele fez várias coisas É legais. verdade, ele fez, mas... Falou... Sacha Dawan, É verdade, como Mads. falou mal do Valeyard, perde pontos, né? Difícil, Acontece. é complicado. Mas fiquem tranquilos, queridos ouvintes. Joe Martin não é o Valeyard, porque, novamente, Valeyard é só Michael Jackson. E acabou. The original, you may say. The only one, you might say. Exatamente. Não tem como ser outra pessoa, gente. Pra fechar, depois de falar dessa coisa que eu amo tanto em Doctor Who, que é o Valeyard, temos a outra coisa que eu também amo tanto em Doctor Who. Isso. Que são universos alternativos. Que a gente até falou aqui por cima, mas... Que o Tibner já falou que não é, mas eu tenho lá minhas dúvidas. Até porque... Por caso dele tá mentindo? Por causa dele tá mentindo, vamos deixar registrado aqui. O que acontece? Ah, Fred, mas isso é maluquice na cabeça de vocês. Não tem, estão forçando. Mais ou menos. Vamos primeiro pra série moderna. Já vimos universo alternativo na série moderna. O mundo do Pete é um universo alternativo. Onde agora tem uma mãozinha. Mas quando a gente conhece o mundo do Pete, aparentemente, ou nem existem senhores do tempo, ou o doutor em momento nenhum se dignificou de ir lá visitar a Terra, porque não tem doutor lá. Não tem doutor lá. A gente também vê ali... Como a Terra sobreviveu até então, só Deus sabe, né? Ela é mais avançada. Se regulou, sei lá. Mas é muito louco, por exemplo, tem Torchwood, mesmo não tendo doutor. Mas, enfim, a Terra, ela deu um jeito lá. A gente não vê indícios de nenhum doutor por lá. Falando em indícios de doutor, quando a gente chega ali em Turn Left, a gente vê essa realidade paralela, aonde nossa querida amiga Donna, em algum ponto, não virou à esquerda, virou à direita. Por conta disso, nunca conheceu o doutor. Isso. Por conta disso, ele morre no embate com a Imperatriz Arachnos. Ele morrendo ali, ele não salva o mundo de vários jeitos e tudo vai pro caralho. A Donna tem que ir lá e convencer a si mesma de algum jeito a virar à esquerda. E então conhecer o doutor e evitar a desgraça o universo de acontecer. Exato. Houveram outros momentos na série moderna também que a gente viu aparecer de leve esses what if, esses universos alternativos. Por exemplo, The Girl Who Waited, a Palapatia. Isso, a Palapatia. Quando a gente vê a véia M, que na verdade ele não é um universo paralelo, né? Ele é uma linha que ele sobrepõe, ele apaga aquilo, né? Ele apaga. Mas, querendo ou não, a gente viu duas versões diferentes da nossa querida amiga Amy. Isso. A gente tem o universo louco lá, que gera por conta da River não matar ele, e aí quebra tudo. Que paradoxos, ele também suprime essa linha. Ali é um universo que vai embora, enfim. Mas o lance na série clássica, a gente via o universo paralelo também. Sim, claro. Vamos lá pra trás, anos 70. 7ª temporada, Jon Pertwee, começando. No último arco dessa temporada, temos o quê? Inferno. Inferno. O meu arco favorito do Terceiro Doutor. Maravilhoso. Por que você se pergunta? Em Inferno, nós somos introduzidos à ideia de universo paralelo em Doctor Who. Pela primeira vez. A gente vê que o Terceiro Doutor, ele tá exilado na Terra. E ele tá tentando de tudo que é jeito fazer a TARDIS pegar no tranco pra ele poder viajar. Pelo amor de Deus. Nessa maluquice, ele força a TARDIS e ela vai parar na que a gente chama de Terra do Inferno. Porque era o Projeto Inferno, enfim. Lá, o que acontece? A Unity não é a Unity. A Unity é essa organização fascista que controla o mundo. Ah, mas Fred, mas ali você também não tá vendo o doutor? Au contraire. Porque a gente vê... Mentira. Quando o doutor chega nesse lugar, ele conhece o líder de brigada, que é o brigadeiro do universo paralelo Evil. Sim. Com tapa-olho, que fica muito mais legal. Muito bom. Temos pôsteres pregados na parede, escritos Unidade é Força, e tem aquele cara com aquela meio Big Brother, né? Isso. Aquele cara no pôster é o líder. Quem é o líder? O líder é o doutor. Olha aí. Não é um doutor qualquer, é o Terceiro Doutor. Sim. No mundo paralelo de Inferno, o que aconteceu? O Segundo Doutor foi exilado pra Terra, igual aconteceu no nosso universo. Normal. Só que ele regenerou com outro corpo. E quando ele caiu na Terra, ele caiu revoltado, pirou o cabeção e falou, quer saber? Beleza, eu tô exilado aqui, então a Terra vai ser minha, eu sou o dono disso aqui. Então, eu sou o líder. Exatamente. Daqui. Eu vou ser o dono dessa porra toda então, agora, tava ali. A gente não viu realmente ele atuando e tal, até porque era um dos caras da produção. Mas ele estava ali, estampado, cara. Lembrando que ele não é o Jon Pertwee, ele não usa, não é o rosto, o líder é um outro rosto. Como se ele tivesse regenerado em outro rosto, outro corpo, tudo. Ali no episódio em si, a gente não tem a confirmação de que ele é o doutor, mas lá nos livros da Virgin, em um dos Time Worms alguma coisa, não vou lembrar qual é agora certinho, talvez Revelations, não lembro de cabeça, eu li, mas não lembro de cabeça. Lá é falado que o líder é o Terceiro Doutor, entendeu? Sim. Então, tá lá.
universo paralelo. Universo paralelo. Tem mais universo paralelo. No universo... Tem um monte. Ali no universo expandido, o que mais tem também é o Big universo Finish, paralelo. gente. Big Finish, então, amigo. Gente. O universo paralelo é direto. Cara, por exemplo... dá um podcast só, se né? for falar Na disso. verdade, assim... Também, a gente fala Big Finish, mas a gente tem universos paralelos sendo mostrados em outros lugares. Por exemplo, Curse of Fatal Death é um universo paralelo. Isso, claro. É um nono doutor diferente. É um 10º doutor diferente, 11º, 12º, 13ª diferente. Maravilhosa, Jonah Love. Existiu, tá ali. É uma coisa que aconteceu em outro universo. Exato. O doutor do Peter Cushing é um universo paralelo. Também. Onde o doutor nem é um senhor do tempo. Ele é um humano que construiu a tarde na marra. Exato. Que a porta abre pro lado certo. É verdade. O doutor de Scruff de Shalka, Maravilhoso. nono doutor, do Richard Grant. universo paralelo. Inclusive, até o Eccleston ser confirmado como doutor, quem era o oficial era ele. Era o E. Grant. Todo mundo Ele só achava foi que ele ia jogado. voltar, inclusive. Ele só foi jogado ali pra escanteio pro universo paralelo porque o Eccleston foi confirmado. É, exatamente. Então, assim, tem isso. Somado a isso, vamos lá atrás, vamos pra 2003. 2003 a Big Finish chegou e falou, quer saber? Vou lançar não um, não dois. Eu vou lançar uma sériezinha só de what if, só de universos alternativos, universos paralelos, realidades paralelas. Enfim. Que o doutor, ele teve cenários levemente diferentes e isso gerou repercussões diferentes na vida dele. Sim. E rostos diferentes na vida dele. Claro, claro. E aí eles lançaram 6 áudios dessa coleção que chama Doctor Who Unbound. Cada Muito uma bom. antologia, eles não são ligados entre si. Isso, antologia. Cada um mostrando um doutor diferente desse what if. É muito O primeiro legal. chama Old Mortality, onde a gente descobre que o primeiro doutor, ele nunca saiu de Gallifrey. Ele virou um autor lá. Tava lá de Não boas. vou entrar no plot pra não estragar, porque como é isoladinho, Não, talvez a gente faça não. um DWRcast talvez um dia próximo aí. Com certeza. Mas a gente vê que o primeiro doutor, ele virou um autor em Gallifrey. Isso. Nunca saiu pra viajar. Nunca teve essa ânsia dele lá. Maravilhoso, né? Depois eles lançaram Sympathy for the Devil, que inclusive é o meu Porra. favorito. Sympathy for the Devil, a gente vê um cenário onde o segundo doutor, ele vai a julgamento igualzinho, é exilado na Terra. Mas ao invés dele cair na Terra ali dos anos 70 ou 80, regenerado no John Pertwee, a gente vê ele caindo na China dos anos 90. Mano. E ele é feito pelo David Warner. Olha David aí. Warner, você lembra dele da série moderna? Porque ele fez ali Cold War. Exatamente. Também. E ele é, obviamente, o terceiro doutor aí de Sympathy for the Devil. Isso. Ele é muito legal porque a gente descobre também que por quando ele não ter vindo pra Terra, a Unity, o brigadeiro foi expulso da Unity, ele abriu um bar na China, é uma doideira. Mó A história é doideira. maravilhosa. Muito legal. Depois de Sympathy for the Devil, a gente teve o Full Photon 5, que esse a gente não sabe nem qual doutor é, mas a gente vê que é um doutor mais frio, que ele não liga muito pros humanos, se ele tiver que matar, ele mata mesmo, ele é mais friozão. Mais soltão. Mais soltão. Mais Pois soltão. é. Depois, a gente teve um que eu também gosto bastante, que nesse chama He Just At Scars. Ele ri das cicatrizes. Esse é um cenário que é com um doutor que a gente já conhece, que é o Valeyard. De novo, É um ele aí, ó. cenário onde ele ganha o julgamento em trial. Maravilhoso. Super legal. Muito bom. Depois temos Deadline, que é uma história ali que essa é meio metalinguística, porque não é bem um doutor. Ele é a história sobre um escritor que ele tem alucinações, que ele é o doutor, e quem faz é Sir Derek Jacobi. Maravilhoso. E o último pra fechar com chave de ouro é Exile, que é aí nós temos a Arabella Weir Olha lá, uma fazendo mulher. a terceira doutora. Olha aí como não tá longe da Pois John é, Martin. Nesse cenário, pro doutor ele fugir ali do julgamento dos Senhores do Tempo em War Games, ele se suicida. Olha aí. E no cânone desse áudio, né, fica aí, rola essa afirmação de que quando o Senhor do Tempo tira a própria vida, o gênero dele inverte. Isso. Então se uma mulher vira um homem, se um homem vira mulher. Lembrando que isso é uma regra estabelecida. Essa regra só vale pra Exile só. Isso. E aí ela suicida, aí vira a terceira doutora, vem pra Terra, ela fica trabalhando no mercadinho, um negócio assim. e ela usa o nome de Susan Foreman. Olha aí, que legal. Pois é, E de esses novo, áudios são bacanas. Uma mulher doutora, a gente sempre Pois tem é. que exaltar. Pois é, atualmente a gente tem aí 4 doutoras. Atualmente são 4 já. Joanna Lumley, na ordem que apareceu. Na ordem de aparição. Joanna Lumley, Curse of Fatal 13ª Death, doutora. Isso. Curse of Fatal Death. Arabella Weir, Isso. Exile. Jodie Whittaker, Jodie na Whittaker, série normal. sim. E agora, E Joe agora, Martin. Joe Martin. Inclusive, bear with me. Joanna Lumley, Joe
Jodie Whittaker, Joe Martin. Só a Arabella tá fora. A Arabella saiu do padrãozinho ali. Enfim. Mas cuidado, atriz inglesa que começa com Joe. Talvez Você pode ser a doutora. Ou com J, tipo Jamil, que é uma verdade, né? vai acontecer. Seria maravilhosa. Enfim, tem aí todos esses áudios, super bacana. Só que 5 anos depois, ali em 2008, a Big Finish chegou e falou, cara, eu vou lançar mais coisa desses... Quais saíram melhor ali? Ah, foi o Old Mortality e o Sympathy for the Devil. Legal. Vamos soltar mais duas histórias. Continuações desses eventos de 2 autores. Do primeiro de Old Mortality e do terceiro de Sympathy for the Devil. O primeiro, ele vai pra uma história chamada The Storm of Angels, que é ele com a Susan e tudo mais. E o terceiro vai pra um chamado Masters of War, que é ele com o companion dele, que é o Leopold Stewart. E aí eles enfrentam o Davros, enfrentam o Daleks. É maravilhoso. Cara, maravilhoso. Beleza. Até isso já era maravilhoso por ter continuação desses doutores alternativos, mas depois de um tempo, a gente vê que o terceiro doutor do David Warner, ele começou a aparecer nos áudios da Bernice. Bernice Summerfield. The New Adventures of Bernice Summerfield. Tem um que é com esse doutor. Ele chega pra Bernice... Lembrando que é no universo regular. Sim, a Bernice, os áudios da Bernice. Isso, ela é companion do nosso doutor normal. Isso, exatamente. Ela já não é mais companion dele, né? Ela tava lá vivendo a vida dela, né? Dando as aulas dela, ela é arqueóloga e tudo mais. E aí aparece esse doutor e fala, Bernice, precisa da tua ajuda, e leva ela. Ela fala, qual é você? Ele, engraçado, tá bom, vem comigo. E aí ela fala, mas tá, eu não sei que rosto é esse. Ele fala, então, não te conheço, eu vim de um outro universo. Ela, peraí, você me tirou do meu universo e colocou no universo paralelo? Ele fala, sim. Precisa da sua ajuda pra salvar isso aqui. Que legal, E é isso. E aí você fala, mas foi só isso? Não. Atualmente ele tá aí com ela. Ele é tipo o terceiro doutor do David Warner, é tipo o companion da Bernice. Tá rolando, entendeu? Isso Vira está e mexe, ele aparece. Exatamente. É muito legal, cara. Então, assim, ele é a prova máxima de que pode existir essa... mas Fred, a gente já viu na série que foi estabelecido que a TARDIS ela tem uma trave e ela não pode passar para universos alternativos. Não pode, mas ela vive fazendo. Porque Inferno, quando deu o tranco ali... Ele sempre dá um jeitinho de passar. No Inferno, quando deu o tranco, ela fora no universo alternativo. O David Warner, quando ele vem pro nosso universo, a TARDIS dele fica toda arranhenta. Ela para de gostar dele. Se ele falar... the old girl's not liking me now. Tipo, porque ele fala, eu forcei pra cruzar o universo e ela ficou puta comigo. Exatamente. Mesma coisa, não pode passar de um universo pro outro, mas o Tennant foi e fez. Depois Mickey e Rose ficaram fazendo, pulando de um universo pro outro como se fosse uma cama elástica. Exatamente. Então, assim, sem noção sem de freio, perigo nenhuma. Não pode, mas pode, né? Não pode, mas sempre que o roteiro pede, acontece. E o David Warner é a prova disso. Um doutor de um outro universo pode muito bem nem morar nesse outro universo. E aí, nesse universo. Por exemplo, vamos pegar exemplos quadrinhos? Quando a Marvel resolveu acabar com o universo Ultimate, as pessoas mais importantes do universo Ultimate vieram morar no universo 616. Vamos fazer uma mudancinha aqui, vamos jogar o personagem pra cá, né? Exato. O que impediria a Jo Martin ser... Vamos supor, mas como foi? Ela é uma doutora alternativa, sei lá, chuta um número aí qualquer. Ela tá bom, ela é a terceira doutora desse universo alternativo. Só pra seguir a linha aí do David Warner. E aí, o que acontece? Quando aconteceu a Guerra do Tempo no nosso universo, a fissura na linha temporal foi tão grande que fez essa doutora passar pra cá e ela e a Gat estão vivendo aqui há um tempão achando que estão no universo dela. Pois a gente... uma coisa que todo mundo falou aí que tem que ser considerado. Beleza, ela pode simplesmente ter tido as memórias apagadas. Às vezes ela nem sabe em que ponto que ela tá. Ou a própria 13ª, a Jodie. A Jodie não sabe em que ponto que ela tá também. Sabe uma teoria que eu vi legal rolando? Gente, às vezes, no momento... Tudo é possível. No momento em que o mestre descobriu o lance da Timeless Child e tal, ele ficou tão puto que ele foi lá e queimou Gallifrey. E o fato dele destruir Gallifrey rachou o tempo e o espaço e fez com que a Gat e a doutora desse outro universo fossem parar aqui. Tem até uma teoria. E aí isso até tiraria o lance da Timeless Child ser a Jo Martin também. Pois é. E tem até aquela teoria que também anda sondando por aí, de que quando a Jodie regenerou lá em Twice Upon a Time, quando ela cai na Terra na 11ª temporada, já é outro universo. Tem muita coisa rolando. Meio complicado. Não, mas tem gente falando que pode ser. A Jodie a Jodie não é... Essa é legal, na real, né? Não é a gente que tá vendo uma doutora de um outro universo. A nossa doutora está em outro universo desde a temporada passada. Exatamente. Poderia ser também. E aí, sei lá, a 13ª regular é a Jo Martin e a alternativa é a Whittaker.
Não, na verdade a regular ainda é o Whittaker, mas a gente tá vendo ela viver na terra da alternativa. Também possível. Não. Peraí, calma aí. Isso da gente tá vendo uma 13ª paralela é vacilo com a Jory também, né? É um puta vacilo. Não existe isso. Mas as teorias estão aí a vapor, né? É legal se a gente descobrir que a nossa doutora regular, do universo regular, que é a Jory Whittaker, tá ficando na casa dos outros. Não que ela é da... dos outros. Aí beleza. Ela tá na casa da Joe. E aí é por isso que ela não lembra da Joe. E ela vai descobrir que nesse universo, Gallifrey nunca foi destruída porque não teve Guerra do Tempo, e isso vai... E aí isso vai fazer você sabe que isso é muito interessante, porque isso encaixa muito no lance do mestre. Porque quando o mestre foi apresentado, a gente também ficou, beleza, ele é antes do Sim, ele é antes da Miss, ele é depois do Sim, da Miss, ele é depois do Delgado, a gente falou disso aqui. Antes do Delgado? E de repente não, de repente ele só é de outro universo mesmo. Ele é do universo da Martin. Ele não é da Whittaker. Ele é o mestre dela e não da Whittaker. Ele é o mestre dela, exatamente. Então, gente, tanta possibilidade, As possibilidades são tamanhas. Infinitas. Que é uma que nem entrou no post, que eu pensei depois, mas aí também eu vou acrescentar, enfim. Às vezes, ela é uma farsante. Tem gente que falou isso. Mas o Scan? Não, tudo bem. Às vezes, ela... Tá bom. Ela pode ser um Senhor do Tempo farsante. Até aí. Se bem que é same person, ela fala a mesma pessoa. Não, mas eu digo assim, porque já houveram pessoas que se passaram pelo doutor. Tem um áudio muito engraçado do Sexto Doutor, que ele conhece uma outra encarnação dele, que na verdade é um cara que se passa pelo doutor pra ganhar coisa. Mas o tipo, pra ganhar dinheiro. E tipo, a Tardes dele, na verdade, não é uma máquina do tempo. Ela só viaja aí no espaço. Ou, por exemplo, tem o caso daquele personagem, daquele especial de Natal que eu amo tanto, Next Doctor, Jackson Lake, que achava que era o doutor. Mas aí ele achava, né? Então, mas e se é um Senhor do Tempo que, sei lá, cresceu vendo as histórias do doutor lá em Gallifrey, e aí ele sofreu um acidente e pegou a imprint do doutor e acha que é o doutor. E por isso que a Tardes parece uma cabine, não sei. Essa é meio farfetched. Não sei não. Pode ser uma pessoa se passando pelo doutor. Pois o que quebra isso um pouco é o lance que a Jory fala claramente, same person, né? Não, gente, é assim... Principalmente por conta do scanner, da screwdriver e o fato delas falarem igual, se comportarem igual, eu acho muito difícil ela não ser a doutora. Ela é a doutora eu acho que assim, uma coisa Quando que é fixa... Quando o Tyrion falou no tricks, é no tricks. Eu acho que uma coisa que é fixa é assim, é a doutora sim. Não tem essa de tipo, porque eu vi umas teorias rolando na gringa falando assim, ela pode ser a Honey, porque tem o lance do Rzinho, da Ruth, né? Doutora Ruth. E o Rzinho no colar, e aí quando a gente vê ali a Honey com o 7º doutor, ela se disfarça da Mel e ela fica o tempo inteiro, ele enxerga a Mel nela e não sei o quê. Sim, a Honey, ela manja de se disfarçar também. Vai que a Honey se juntou com esse mestre loucão do Sassadalwan. E vamos trollar a doutora, vamos fazer um inferno na vida dela. E aí eles dão um jeito de fazer a assinatura dela ali, biológica de Senhor do Tempo, parecer a da doutora, ao ponto da doutora achar que é a mesma pessoa. E na verdade é a Honey. Até puxando aquele negócio que você falou, no material genético do doutor, da clonagem. Tipo, por que não, sabe? Mas ainda assim... De novo, daria pro time não falar, justificar assim, é a Honey e o mestre, eles juntaram as mentes pra poder trollar a doutora, pra sacanear ela, pra infernizar a vida dela só por maldade. Às vezes, o mestre e a Honey clonaram ela e fizeram a doutora Ruth, a Joe Martin. E colocaram todas essas memórias implantadas aí nela. As memórias eu acho mais difícil, porque como é que eles iam implantar memória dela? Que o doutor tem as memórias dele. Mas se eles pegaram material genético, vai saber. Mas depende do ponto, a Matrix, né? Eles podem ter ido em Gallifrey. A matriz de Gallifrey, ela é a caixa preta de tudo que aconteceu com todos os Senhores do Tempo. Eles pegaram tudo que passou na vida do doutor, injetaram na cabeça desse clone, queimaram Gallifrey pra acabar com as provas. Sim. E soltaram no mundo aí. Tá e sei lá, pegaram a Gat, porque tem gente falando assim, nada impede também, tem uma outra teoria. E se ela é do futuro? E as pessoas falam, não, mas ela falou que não é do futuro. Tudo bem, ela é do futuro e perdeu a memória. Mas como isso explica a Gat, que é de uma época onde Gallifrey não foi destruída? Nada impede ela pode ter sido reconstruída. Não. Ali, eu acredito piamente que a Gat, ela não sabe de Guerra do Tempo, nem de War in Heaven, nem nada, porque ela é de uma época antes de ter tido isso, talvez. Tá. Então o que acontece? Às vezes a Gat sim é do passado, a Gat ela é da época, entre aspas, do Hartnell. Né? Não pré-Hartnell. Não, pré-Guerra do Tempo. Sim, pré-destruição de Gallifrey. Obrigado. Pré-Guerra do Tempo. E a Jo Martin não. A Jo Martin é, sei lá, 14ª.
E aí, Isso. por causa dos eventos que a gente vai ver, a memória dela é apagada e o fato, talvez a gente vai descobrir que até a Jory vai dar um jeito de fazer ela ter a memória apagada e vai dar um jeito de ela ter a TARDIS dela aparecendo na TARDIS dos anos 60 só pra ter todo esse lance da Getz trabalhar com ela. Não sei, entendeu? Tudo é possível. A gente também tá esquecendo que ela tem o companion dela, né? Sim. Que é o New Stuck lá, o... Como é que é o nome dele? O Lee. Lee. É o Lee. E esse Lee, até onde consta, ele pode ser galifreano. É, a gente não sabe, porque tem outra. O ator já falou aí que não sabe nem se morreu. Tem gente já teorizando que aquele raio não é um raio da Não morte, mata. é um transmate. Exatamente. E outra, ele é uma pessoa... Mas ele pode ser pessoa normal também, não precisa ser galifreano. Ele pode ser só humano ou humanoide. Mas a questão é o seguinte, sem sombra de dúvidas, o Lee é uma pessoa que conhecia a doutora antes. Por quê? Porque ele é o responsável pelo arco, o Lee né? é a Marta dela. É a Marta, é. Do mesmo jeito que quando o Ele doutor é o usou o companion, arco em Human Nature Family of Blood e deixou a Marta a cargo dele, a doutora da Joe Martin viajou com o Lee por um tempo bom. Ela tinha confiança nele e ela falou pra ele assim, ó, seguinte, eu vou usar isso aqui, quando eu aparecer de novo eu vou ter uma outra vida, a gente vai ter que posar com marido e mulher, você vai ter que me guardar. Cuidar de mim. Cuidar de mim. É isso. Ele minimamente é uma pessoa que ele confia muito. Que ela confia muito, na verdade. Com certeza. E aí, então, esse cara, imagina o tanto de informação que ele não tem, entendeu? Exato. E, de novo, eu ainda tenho minhas esperanças que ele e a Get, de fato, não morreram, eles estão em outro lugar, Pode de ser. repente. Mas essas são outras teorias. Mas tem gente falando isso do já. ambiente de Joe Martin. Porque né? o Lee é um personagem que tem mais informações sobre essa doutora. Então Sim. ele seria uma chave Sim. pra gente descobrir mais sobre ela, Pois é. entendeu? Isso são coisas que eu espero que seja revelado aí ao longo da temporada. A gente ainda tem o mistério do Cyberman solitário, que Pois talvez é. tenha alguma ligação com isso tudo. Eu acho que tudo tá interligado de certa forma, não necessariamente específico, assim. Assim, na Mas tá Joe Martin. interligado. Tá Temos interligado. também o mestre do Sacha Dhawan, porque a gente sabe que a doutora tá caçando ele, porque ela não se convenceu que ele tá nesse universo louco aí, lá dos Kassavan. Eu também acho que ela tá atrás dele. Outra evidência aí de que pode ser um universo paralelo ainda. Foi falado sobre isso no episódio dos Kassavan. A doutora achava que era um universo paralelo, não era. Sim. E não era. Mas vai que é. Essa bola tá sendo cantada nessa temporada. Eles são de uma outra realidade, esses Kassavan. Isso, exatamente. Então, assim, de fato, gente, tudo é possível. E é uma pena pensar que essa temporada só tem 10 episódios e a gente já viu 5, né? A gente já tá na metade. A gente já tá na metade, domingo é pouco, agora, né? É pouco domingo tempo. agora, já tá na segunda metade, já vai ser episódio 6. Pois é. Então tá acabando, só tem mais 5 semanas de temporada. Exato. A gente tem Praxeus, depois o 7º episódio se chama Can You Hear Me? O 8º, não temos o título ainda, mas temos a confirmação de que é sim o episódio da Mary Shelley. Que é o episódio do Cyberman. Que é o episódio do Cyberman. E sobre o finale, que é Two-Parter, que são, portanto, 9 e 10, não sabemos nada. Exato. Nada. Eu acredito que vai ter pelo menos Sacha Dhawan e nossa querida amiga nova aí, Joe Martin. Com certeza. Talvez até o Jack, talvez até a falta do Jack, É. essa confirmação que o time não deu que ele não vai voltar, talvez também seja mentira. Falando em Jack, deixa eu só falar uma coisinha aqui, que a gente falou mais da Joe e falou pouco do Jack. É porque é sobre a Joe, A volta do Jack foi ofuscada 1000% por Aí causa a da gente Joe falou no Martin. podcast, né? Do episódio. Mas uma coisa que rolou, e eu já tinha pensado antes, eu não sei se eu já falei no outro podcast, enfim, mas o Jack conheceu os 3 companions da Jodie, da 13, e ele descobriu lá que a doutora é uma mulher. Só que ele nunca viu a Jodie. E se ele encontra a Joe Martin e acha que ela é a doutora dos 3? Tá. Que ele não viu a Jodie. É verdade. Tipo, será que isso não foi feito de propósito pro Jack, de repente, encontrar a doutora da Joe Martin e falar, não, mas eu encontrei seus companheiros. E ela vai falar, quem? Nem sei quem é, nunca nem vi esse Olha como Graham. é que essa teoria de que a doutora da Jory tá no universo paralelo esse tempo todo é furada. Porque o Jack tá aí, né? E o Jack. Pois é. A não ser que o Jack também tenha caído no universo paralelo. Ou ele caiu, ou esse é o Jack do universo paralelo. Não, mas aí. Mas aí eu acho que é difícil. Não, aí ele né? saberia que é a doutora, porque já tem a Joe Martin. Pois é. Não. A não ser que o Jack também tenha caído nesse universo paralelo, sabe-se Deus por quê. Mas enfim, a gente não sabe nem se ele vai voltar. Pois é, eu quero muito. O lance é. A gente falou, e a gente não tem confirmação de nada. Que delícia, Porque, né? de novo, nós estamos no escuro. E eu vou te falar. Quero esse podcast daqui 2 anos. Que bom que a gente tá no escuro. É o que eu sempre falo. Não existe momento mais gostoso pra Doctor Who do que esse momento das incertezas. Pois em que todo mundo se junta. Assim, na pior das hipóteses, mas a Joe, ela veio, ela vai quebrar alguma coisa.
minimamente ela já gerou esse momento em que todo mundo tentando descobrir as coisas. Não, se o Chris a hora queria... das teorias... se ele queria criar buzz, porra! a hora de criação de teoria é a hora mais divertida. É a melhor parte de ser fã de Doctor Who, né? Pois é. E a parte que as pessoas... É a hora que o pessoal mais se integra. Quer uma e prova se disso? junta pra formar pedacinhos de teorias juntos, né? Quer uma prova disso? A gente sempre recebe muito e-mail de vocês. Sempre. Vixe, Maria. Mas eu nunca vi, Não, é num período tão curto de tempo, é sem zoeira. Tinha a hora, eu tava no trabalho com o meu celular e o meu celular não desligava. Eu tinha que botar no modo avião, porque não parava de vir notificação de e-mail. Eu acho que tá mais pesado do que quando o Capaldi saiu e entrou a Jodie. Assim, E olha que foi muito daquela época. Foi mais do que Twice Upon a Time, eu acho. A ponto da gente tá uma loucura. A gente tá preparando aí de fazer um podcast só de leitura de e-mail, só lendo as teorias de vocês. E não vai caber todos. A gente vai ter que pincelar. Não, porque os e-mails, impossível. fora o fato que estão vindo muitos, eles estão vindo gigantes. Gigantescos. Então, assim, verdade seja dita, isso reacendeu a chama desse fandom que tava só esperando um negócio bombástico acontecer. Da paixão. Só um negócio bombástico acontecer pra vir comentar. Entendeu? Exatamente. Então a Jill Martin já teve um baita impacto positivo, entendeu? É o que eu falo. Eu também acho. Não me importo muito com o que vai ser. Se eu puder escolher, um universo paralelo. Se eu puder riscar uma coisa pra sempre, vai ser essa ideia de ter um doutor antes do Hartnell. Eu acho que não tem que mexer nisso. Também acho que não. Mas a verdade, e isso eu vou até pegar emprestado aí uma fala das meninas do Love, quando é bem feito, Exato. o Ruven aceita. É lógico. Porque na hora que fizeram o John Hurt, foi bem feito e todo mundo aceitou. No fundo, todo mundo aceita. É só a explicação não ser cagada. Exatamente. Eu acho que, de novo, tem que saber fazer com jeitinho. Você não pode jogar uma ideia e falar, aceita aí. Você tem que seduzir o telespectador a aceitar essa ideia. Foi o que eu falei no texto. Não é? A gente não tá mais nos anos... Encantar o telespectador. A gente não tá mais nos anos 70, onde um roteirista pode tacar 8 rostos diferentes do doutor que a gente nunca viu e falar, ele é o doutor antes do doutor e é isso mesmo. Não existe mais isso de é isso aí, é isso mesmo. Hoje em dia não dá mais, gente. Não dá. Sabe por quê? Porque qualquer furinho a gente já tá caindo batendo. Qualquer furinho vai vir gente falando que a série morreu, vai vir gente culpar o fato de ser mulher, culpar o fato de ser negra, culpar o fato de ser uma mulher mais velha, entendeu? Então, assim, não dá pra dar abertura. Você não pode fazer de qualquer jeito hoje em dia mais. Você já não podia antigamente, que só hoje. Um puto exemplo aí com o Moffat, que o Moffat deixava, assim, uma caralhada de furo, e o pessoal começou a cair em cima dele. Aí ele começou a ser mais contido, e ele entregou as temporadas 9 e 10 fechadinhas. Maravilhosas, inclusive. Entendeu? Então, assim... As pessoas vão cair matando. A gente tá numa era em que a nossa voz é ouvida. Então o Tibi não é nem louco de botar a série numa berlinda dessas. Ele não pode fazer isso com a BBC. Eu acho que ele não tem nem coragem. Eu acho que coragem o cara até pode ter, mas eu acho que ele não pode. Ele não consegue fazer isso porque talvez a BBC fosse barrar. A BBC pode... eu acho que eles freiam, a gente não pode demonizar tanto o cara, porque ele vai fazendo não sei o quê. Às vezes ele sabe o quão perigoso é isso e às vezes nem ele quer mexer nisso. Com certeza. Mas gente, se tudo mexer... que acontece em Doctor Who passa pelo crivo da alta direção da BBC. Pois é, porém, eu acho que Relaxem. A voz dele é grande ali. Claro. E se ele quiser realmente fazer uma parada na pegada do outro, pré-Hartnell, por favor que seja muito bem feito. Sempre. Já acho que já tem um buracão aí por conta do lance da Tardes, mas talvez a solução mais simples seja justamente o 2,5. A 2,5. Eu acho que ele vai oferecer explicações para as questões que estão sendo levantadas. E ele sabe que essas questões estão sendo levantadas. Você acha que ele não sabe que as pessoas estão tirando Andrew Cartmel do fundo do poço para trazer explicação? Ele sabe. Ele sabe com que ele tá mexendo. Então, assim, ele Até porque ele é fã também. Gente, exatamente. Tem que lembrar isso também. Ele também tava vendo lá quando ele era criancinha. Então, assim, não se preocupem. De verdade. Não, se preocupem. Não, mas ele não vai fazer uma explicação cagada. Eu acho. Espero. Eu não acho, eu espero. Eu espero. Eu não sei. Eu acho difícil. Novo, estamos todos no escuro juntos. Eu não sei. Eu só espero. Eu rezo pra todas as energias do universo pra que ele não cague tudo. Porque se ele fizer de qualquer jeito, vai cagar, mas calma, não vamos nos desesperar. É o que eu sempre falo. Doctor Who é sobre mudanças. Vamos ficar de coração aberto até acontecer. Não adianta sofrer por antecipação. Vamos esperar. Vamos esperar o melhor. Talvez. A melhor parte é esperar e... A Jo tem uma presença legal, tem uma Tardes linda, tem... Quem sabe ela não é uma boa adição aí.
Eu acho que ela é uma boa adição. Ela tem só que ser colocada no lugar certo. Ela é uma excelente adição e com certeza todo mundo que gostou dela quer uma temporada com ela agora. Sim, é. Então, assim... Porque ela até deu uma... Ela encobriu um pouquinho a de ouro ali. Eu não quero nem pensar, por exemplo, em de repente ela não ter uma temporada só dela. Eu queria muito que ela fosse a doutora, sei lá, pra gente ver na temporada 14, 15. Vai que ela é tipo o Doutor da Guerra, sei que lá. Apareceu só uma vez. É e vai triste, depois ficar né? só na Big Finish. É muito triste, porque ela é muito legal e a atriz é muito boa. Não, se ela Muito entrar, boa quando ela entrar na mesmo. Big Finish, eu vou ficar louco, vou querer ouvir tudo. Com Mas certeza. às vezes ela vai ser uma doutora de ocasião, que nem o John Hurt foi em É tela. uma pena, eu queria muito uma temporada com ela. Enfim, mas Vamos lá, o, né? tempo, Vamos ver. o tempo dirá. Hoje é só sexta-feira, se você tá ouvindo aí no dia do lançamento desse podcast. Domingo a gente talvez tenha algumas revelações em relação a isso. Sim. Mas ainda estamos nessa zona nebulosa e não sabemos de nada, cara. Sabemos também que talvez até domingo a gente volte aí e apareça mais uma vez por aqui, fazendo a leitura de e-mails de vocês aí, debatendo as teorias de vocês e talvez até linkando com algumas coisas que a gente falou aqui hoje, certo? Com certeza. Então, Thaís, por favor, lembre pra galera aí qual o e-mail pra eles mandarem ainda mais e-mails pra gente. podcast@drrubrasil.com.br. Lembre também nossas redes sociais, Facebook, Instagram e aquele pássaro que vem teorizando, ele vem cruzando universos e ele vem piando pra Joe Martin, que é o nosso Twitter. Quais são nossas redes sociais? Dr. Who Brasil. Só procurar o Dr. Who Brasil e começar a trocar ideia com a gente aí na sua rede social de preferência. E de preferência também, cheque se você está seguindo a gente aí no seu agregador de preferência. Cheque se você está assinando RSS no seu agregador de preferência, se você está ali no Google Podcast, no iTunes ou até mesmo no Spotify. Porque na hora, como você gosta de falar, na hora que o DWRcast sai, ele já chega para você já começa a ouvir, já começa a teorizar com a gente, já começa a fritar os neurônios aí pensando em todas as possibilidades sobre aonde, quando ou o que é Joe Martin para Doctor Who. É isso aí. Certo? É isso. Domingo, vamos ter mais um episódio novo aí. Significa que segunda temos mais um DWRcast revisando aí Praxeus. Episódio esse com Gabi Toloi, a primeira brasileira. Toloi, primeira brasileira em Doctor Who. Primeira atriz brasileira em Doctor Who. Um orgulhão delicioso. Vai ser um DWRcast muito do especial, né, cara? É assim, na live, toda vez que ela aparecer, a gente vai gritar, porque é maravilhoso. É uma conquista, cara. Na verdade. Estejam Fora aqui. que a atriz é uma querida, né? Pois uma é. fofa. Super legal, super aberta e super solista. Gente boa. Segunda-feira estamos aí revisando esse episódio dela aí, Praxeus. Então, vamos lá. Foi muito legal estar aqui com vocês, teorizando e teorizando cada vez mais. Até nosso próximo encontro. Aquele abraço e falou! Falou, tchau, tchau! Esse podcast conta com o apoio dos nossos companions do Apoia-se: Bibiana Rossi, Mariana Maes Pirolo, Michele Mantovani, Telo Caetano, Rodrigo Cruz, Jaqueline Santos, Danilo Ferreira Rossi, Matheus Pereira Flores, Caio Sanches Rodaelli, Rafaela Ackerman, Thiago Silva Querentino, CB Victor, Will Sartori, Karine Filgueira, Duda Saturno, Malcolm Bauer, Leonardo Pereira Toniolo, Rubens Gomes Passos Neto, Débora Santos Almeida, Ana Clara Fonseca, Débora Ruiz Silva, Kátia Valéria Favalli, Otávio Ferraz, Cássio Reim Félix, Alexandre Brito, William Eduardo Proença de Carvalho, Luna Carrilho e João Paulo Ranque. Torne-se também um apoiador em apoia.se/Dr. Who Brasil.